Antes que eu lhes conte como o chão se abriu sob os meus pés, naquele salão de festas abafado e cheio de gente sorrindo, peço um instante da sua atenção. Histórias como a minha, muitas vezes, morrem no silêncio de uma casa vazia. Se você acredita que toda voz, por mais trêmula que seja, merece ser ouvida, considere se inscrever neste canal. É um gesto simples, mas que dá força para que mais verdades, como a que estou prestes a revelar, venham à luz. Agradeço de coração. Agora, voltemos ao dia em que me tornei invisível. O microfone chiou por um segundo. Um som agudo que fez todos se calarem. Márcia, minha única filha, segurava-o com uma firmeza que eu não via nela desde que era uma adolescente teimosa. Seus lábios, pintados de um vermelho vibrante, curvaram-se num sorriso que não alcançava seus olhos. Estávamos no batizado da minha bisneta, a pequena Sofia. O ar cheirava a bolo de festa, perfume caro, e a uma tensão que só eu parecia sentir. Uma corrente elétrica subindo pela minha espinha e gelando a nuca. Eu estava sentada numa cadeira de plástico, um pouco afastada da mesa principal, com o meu vestido de chita azul, o melhor que eu tinha, sentindo-me um borrão de simplicidade num mar de tecidos finos e joias cintilantes. Atenção, pessoal, 1 minutinho. A voz dela ecoou, artificialmente alegre. Queria aproveitar que a família está toda reunida para agradecer a presença de todos e, claro, fazer um agradecimento especial. Os convidados viraram-se para ela, rostos expectantes. Meu coração, um velho tambor cansado, começou a bater um pouco mais rápido. Eu esperava que ela falasse dos padrinhos, ou do marido, Ricardo, que estava ao seu lado, ajeitando a gravata com um ar de importância. Mas os olhos dela, duros e brilhantes como 2 pedras de ônix, encontraram os meus. Eu quero agradecer a minha mãe, Carmelina, disse ela, e o meu nome soou estranho, formal demais. A vovó Melina, que fez questão de trazer o bolo. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. As pessoas olharam para a mesa de doces, onde o meu bolo de fubá com goiabada, a receita da minha mãe, estava modesto ao lado de um bolo confeitado de 3 andares que Márcia certamente havia encomendado. Eu tinha passado 2 dias preparando-o, com o carinho que só uma avó conhece, peneirando a farinha, batendo os ovos com a mão, sentindo o cheiro doce invadir a minha casinha. Márcia soltou uma risadinha, um som agudo e cortante. Sempre tão econômica a minha mãe. É a rainha da economia. Capaz de fazer o bolo com farinha vencida só para não desperdiçar. O salão explodiu em gargalhadas. Não foram risadas maldosas, a maioria delas, mas risadas de quem não entende o peso das palavras, de quem acha graça na piada de uma filha sobre a própria mãe. Mas para mim, cada risada foi como um tapa. Senti o sangue fugir do meu rosto. As mãos, pousadas no meu colo, ficaram frias como gelo. O ar pareceu ficar mais denso, mais difícil de respirar. Eu olhei para o meu neto, Caio, do outro lado do salão. Ele era o único que não ria. Seus olhos, tão parecidos com os do meu falecido Osvaldo, estavam cravados em mim, cheios de uma dor que espelhava a minha. Mas Márcia não havia terminado. O aplauso e os risos a encorajaram. Ela ergueu o microfone novamente, o sorriso agora mais largo, mais cruel. Falando em economia, continuou ela, com o tom de quem conta uma grande anedota. Mamãe é o maior exemplo de como se deve viver na 3ª idade. Mora sozinha, não gasta quase nada. Porque, né, gente? Quem banca tudo sou eu e o Ricardo. Ela é o nosso, como posso dizer, nosso investimento de longo prazo na paciência. Mais risadas, dessa vez um pouco mais sem graça. Vi cunhadas e sobrinhos se entreolharem. O marido dela, Ricardo, deu um tapinha condescendente em suas costas, sorrindo como se ela fosse a mulher mais espirituosa do mundo. Mas falando sério, e a voz dela baixou para um tom falsamente compassivo. Já disse para ela que não precisa mais se preocupar com aquela casinha caindo aos pedaços. Para que ter esse trabalho todo? Vende logo aquilo e vem morar com a gente de vez. Assim a gente cuida melhor dela. Para de dar trabalho e ser um peso morto, não é, mãe? Ela olhou diretamente para mim, esperando uma resposta, um sorriso, uma confirmação da minha própria inutilidade. O silêncio caiu sobre o salão por um instante. Todos os olhos se viraram para mim, a velhinha do vestido de chita. Senti meu corpo encolher na cadeira, como se eu quisesse desaparecer dentro de mim mesma. Um peso morto. A frase ecoou na minha cabeça, ricocheteando nas paredes do meu crânio.
Era isso que eu era para ela. Um fardo. Um objeto velho e sem serventia que ela tinha a obrigação de guardar. Eu não respondi. Apenas abaixei a cabeça e encarei minhas mãos enrugadas, as veias saltadas contando a história de uma vida de trabalho duro. Senti uma queimação subir pela garganta, um nó de lágrimas e raiva, mas eu não chorei. Não ali, não na frente deles. Apenas fiquei quieta, como sempre fiquei. Por décadas eu havia me calado. Calado diante das grosserias do meu marido, calado diante das dificuldades da vida, calado diante das pequenas e grandes humilhações que a velhice nos impõe. Naquela noite, porém, o silêncio teve um som diferente. Não era o som da resignação, era o som de algo se quebrando dentro de mim. Uma rachadura fina, que começou no fundo do meu peito e se espalhou por todo o meu ser. O som de uma barragem prestes a romper. Naquele salão de festas, cercada pela minha própria família, eu fui humilhada, despojada de minha dignidade. E enquanto eles cortavam o bolo chique e cantavam parabéns para a pequena Sofia, eu fazia uma promessa silenciosa a mim mesma. Eles riram de mim pela última vez. A velha peso morto ainda tinha uma faísca de vida. E essa faísca estava prestes a virar um incêndio. Meu nome é Carmelina Duarte da Rocha, mas desde que me entendo por gente, todo mundo lá em Caruaru me chama de Melina. Nasci em 1947, numa casinha de taipa no sítio Serra Velha, com cheiro de terra molhada e fogão a lenha. Sou filha de Dona Zefinha, uma costureira de mão cheia que conseguia transformar retalhos em vestidos de rainha, e de Seu Damião, um lavrador cujo rosto era um mapa de rugas desenhado pelo sol impiedoso do agreste. A vida para nós nunca foi um passeio no parque. Era uma dança dura com a seca, uma luta diária para botar comida na mesa. Aprendi a ler com a cartilha que a professora da cidade doava, mas a minha verdadeira faculdade foi a vida. Aprendi a costurar com a minha mãe, a cozinhar com o pouco que tínhamos e principalmente a ser forte, ou pelo menos a parecer forte. Aos 17 anos casei-me com Osvaldo. Ele era caminhoneiro, um homem grande, de voz grossa e mãos calejadas, que prometeu me levar para ver o mar. Eu, que nunca tinha saído dos arredores de Caruaru, me encantei com a promessa de um mundo maior. O que eu não sabia é que o mundo dele era a cabine de um caminhão e as estradas poeirentas do Brasil. Osvaldo me deu 3 filhos. Roberto, o mais velho, que hoje mora em São Paulo e mal me telefona. Lúcia, a do meio, que Deus levou cedo demais com uma febre que nenhum remédio curou. E Márcia, a caçula, a minha única filha por perto. Osvaldo não era um homem mau, mas era um homem do seu tempo. Acreditava que o lugar da mulher era em casa, servindo, e que a palavra final era sempre a dele. As cicatrizes que ele me deixou não eram visíveis na pele, mas estavam gravadas na minha alma. Eram as noites em que esperei por ele, com o jantar esfriando na mesa, enquanto ele bebia com os amigos. Eram as palavras duras quando o dinheiro estava curto. As críticas às minhas roupas, à minha comida, ao meu jeito. Eu aguentei tudo em silêncio, como minha mãe me ensinou. Mulher tem que ter paciência, minha filha. O homem é o esteio da casa, ela dizia, e eu acreditei. Quando Osvaldo se foi, vítima de um acidente na estrada há quase 20 anos, uma parte de mim sentiu um alívio que me encheu de culpa. De repente, eu era viúva, com uma aposentadoria pequena e uma casa para cuidar. Achei que o pior tinha passado, que finalmente teria um pouco de paz. Foi quando comecei a minha segunda vida. Trabalhei como doméstica na casa do prefeito, lavei roupa para fora, costurei para a vizinhança inteira. Cada centavo que ganhava era guardado com um propósito: reformar a minha casinha, a única coisa que era verdadeiramente minha, construída num terreninho que herdei do meu pai. Tijolo por tijolo, eu levantei aquelas paredes, pintei a fachada de um azul celeste, plantei um pé de acerola no quintal e fiz uma pequena horta. Minha casa era meu refúgio, meu castelo. Cada canto tinha uma história, cada objeto uma memória. Era ali que eu me sentia segura, onde eu era a dona do meu próprio nariz. Quando a idade começou a pesar e as dores no corpo se tornaram minhas companheiras diárias, achei que tinha conquistado o direito ao descanso. Márcia e Ricardo, seu marido, começaram a insistir que eu precisava de cuidados. No início, parecia preocupação. Eles me visitavam, traziam compras, me levavam ao médico. Mas aos poucos, a preocupação foi se transformando em controle. Primeiro, foi o meu cartão da aposentadoria. Deixa com a gente, mãe.
É mais fácil para pagar suas contas, para a senhora não precisar ir ao banco, disse Márcia. Eu, querendo evitar conflito, concordei. Foi o meu primeiro grande erro. Logo, eu tinha que pedir permissão para comprar um novelo de lã, justificar o porquê de querer um pedaço de queijo coalho na feira. O dinheiro que era meu, fruto de uma vida inteira de contribuição, passou a ser administrado por eles como uma mesada. Depois, vieram as críticas. Meu fogão era velho e perigoso. Minha geladeira gastava muita energia. As minhas panelas de barro eram anti-higiênicas. A minha horta era trabalho demais para uma senhora da sua idade. Eles não viam o meu lar. Viam um imóvel com potencial. Um conjunto de problemas a serem resolvidos. A viagem de volta do batizado foi um tormento silencioso. Eu estava no banco de trás do carro de Ricardo, um veículo grande e com cheiro de novo. Márcia, no banco do passageiro, falava sem parar ao telefone com uma das primas, rindo e repassando os melhores momentos da festa. Nenhum deles incluía a mim. Eu olhava pela janela, as luzes de Caruaru passando como borrões. O meu reflexo no vidro escuro mostrava uma velhinha encolhida, de ombros curvados. Mas por dentro, a rachadura que se abrira no salão de festas continuava a se alargar. O peso morto ecoava cada vez mais alto. Quando chegamos à porta da minha casa, Márcia desligou o telefone. Pronto, mãe, está entregue, disse ela sem nem se virar. Amanhã passo aqui para pegar a louça do bolo. Tente não fazer bagunça, tá? Eu não disse nada. Apenas abri a porta do carro com dificuldade, minhas juntas doendo mais pela humilhação do que pela idade. Ricardo nem sequer desligou o motor. Peguei minha bolsa e saí. Antes que eu pudesse fechar a porta, ouvi Márcia dizer a ele em voz baixa, mas não baixa o suficiente. A gente precisa resolver isso logo. Ela está cada dia mais teimosa. Imagina o vexame se ela resolve cair e se quebrar aqui sozinha? O carro partiu, deixando-me na calçada com o zumbido do motor ainda nos ouvidos. Fiquei ali, parada, olhando para a minha casinha azul. As luzes da rua lançavam sombras longas no meu pequeno jardim. Naquela noite, a minha casa não parecia um refúgio. Parecia uma jaula. E eu percebi com uma clareza assustadora que eles não estavam esperando eu cair e me quebrar. Eles estavam esperando eu morrer. E a ideia de lhes dar esse gosto, a ideia de simplesmente desaparecer e deixar que eles tomassem conta de tudo, me encheu de uma fúria fria e calculista que eu não sabia que possuía. Eu não ia desaparecer. Eu não ia ser apagada. Se eles queriam uma história para contar, eu lhes daria uma que Caruaru inteira jamais esqueceria. Os dias que se seguiram ao batizado foram como caminhar sobre cacos de vidro. Cada gesto de Márcia, cada palavra de Ricardo, parecia ter uma ponta afiada. A humilhação pública havia sido apenas a ponta do iceberg. O desprezo cotidiano era o que realmente me corroía por dentro, lenta e metodicamente. Márcia apareceu na manhã seguinte, como prometido, para buscar a forma do bolo. Entrou sem bater, como sempre fazia. O som de seus saltos no meu piso de cimento queimado era uma afronta à paz da minha casa. Bom dia, mãe, disse ela, já se dirigindo à cozinha. A senhora lavou a forma? Lavei, minha filha. Está secando no escorredor, respondi da minha cadeira de balanço na sala, onde eu tentava remendar uma toalha de mesa. Ela pegou a forma, inspecionou-a contra a luz e fez uma careta. Ainda está meio engordurada. A senhora precisa usar mais detergente. E essa esponja está um nojo, mãe. Já falei para a senhora jogar fora essas coisas velhas. Eu respirei fundo, o cheiro de lavanda do amaciante de roupas que ela usava invadindo minhas narinas. Era um cheiro caro, de shopping center, que não combinava com o cheiro de café e terra da minha casa. A esponja ainda serve, Márcia. Serve para juntar bactéria, isso sim, retrucou, jogando minha esponja de aço no lixo com um gesto de repulsa. Vou trazer umas novas para a senhora. Deixa eu ver sua geladeira. E assim, começou o ritual de inspeção. Ela abria minha geladeira e comentava sobre tudo. O pedaço de queijo que estava seco demais, o pote de feijão que já devia ter sido jogado fora, a falta de verduras de folha escura. Era como se a minha casa fosse uma filial mal administrada da casa dela. Mãe, a gente já conversou sobre isso. A senhora não pode comer essas coisas. Sua pressão é alta. Onde está a lista de compras que o doutor passou? Está na gaveta. Mas eu gosto do meu feijão, filha. Não é questão de gostar, é questão de saúde, disse ela,
com aquela paciência forçada de quem lida com uma criança teimosa. É por isso que eu digo que a senhora não pode ficar sozinha. A senhora não se cuida. É uma preocupação constante para mim e para o Ricardo. Ricardo. O nome dele era sempre invocado como uma autoridade final. Ele raramente falava comigo diretamente. Quando vinha, sentava-se no meu sofá com o celular na mão, respondendo a e-mails de trabalho, ou assistindo à televisão como se eu fosse parte da mobília. Sua presença era uma afirmação silenciosa do poder dele sobre mim. Sua indiferença era, de certa forma, mais dolorosa que as críticas de Márcia. Para ele, eu simplesmente não existia como pessoa. Era apenas a mãe da Márcia, um problema logístico a ser gerenciado. A questão do dinheiro era a mais humilhante. Todo início de mês, Márcia vinha prestar contas. Sentava-se à minha mesa da cozinha com uma calculadora e um caderninho. Bom, mãe, este mês a sua aposentadoria foi de X. Pagamos a conta de luz, a de água, o telefone, que a senhora quase não usa, mas tem que manter a linha, e o plano de saúde, que aumentou de novo. Sobrou isso aqui para as suas despesas. E então, ela me entregava uma pequena quantia de dinheiro, notas amassadas que mal davam para comprar o pão da semana e umas frutas na feira. Mas, filha, e o resto? Eu perguntava com a voz fraca. O resto fica guardado, mãe. É uma poupança para emergências. A senhora sabe. Um remédio caro, um exame. A gente tem que ser prevenida. A senhora não pode sair gastando à toa. Eu sabia que não havia poupança nenhuma. Eu via os sapatos novos que ela comprava, as roupas de grife, os jantares em restaurantes caros que eles postavam nas redes sociais. Meu dinheiro, o dinheiro que eu suei a vida inteira para ter, estava financiando o estilo de vida deles, enquanto eu contava moedas para comprar 1 quilo de farinha. Mas o que eu podia fazer? O cartão estava com ela. A senha estava com ela. Minha autonomia financeira havia sido roubada debaixo do meu nariz, em nome do cuidado e da preocupação. Certa tarde, eu estava no quintal, cuidando da minha pequena horta. Era meu momento de paz. O sol da tarde esquentava minhas costas. O cheiro do coentro e da cebolinha me acalmava. Eu estava ajoelhada, com as mãos na terra, quando Ricardo chegou. Ele parou na porta da cozinha, de braços cruzados. Dona Melina, a Márcia já não pediu para a senhora parar com isso? Disse ele, o tom de voz desprovido de qualquer emoção. Isso não é serviço para uma mulher da sua idade. Se a senhora cai aí, quebra uma perna, vai dar um trabalho enorme pra gente. A palavra trabalho de novo. Tudo o que eu fazia, tudo o que eu era, resumia-se a dar trabalho. Eu gosto de mexer na terra, Ricardo. Isso me faz bem, respondi, sem me virar. Pois não parece que faz bem. A senhora está toda suja. E a sua pressão? O médico disse para evitar esforço. Vamos, levante-se daí. A Márcia comprou salada higienizada no supermercado. É mais prático e seguro. Ele não ofereceu ajuda. Apenas ficou ali, me observando lutar para me levantar, minhas juntas protestando. Senti uma onda de raiva tão intensa que minhas mãos tremeram. Levantei-me, bati a terra das minhas calças e o encarei. Pela primeira vez em muito tempo, sustentei o olhar dele. Esta casa é minha, Ricardo. Esta horta é minha. E enquanto eu estiver viva e respirando, eu vou cuidar do que é meu. Se isso dá trabalho para vocês, o problema não é meu. Ele pareceu surpreso com a minha firmeza. Levantou uma sobrancelha, um sorriso de escárnio brincando em seus lábios. A teimosia é mesmo um mal da idade. Faça como quiser, então, mas depois não diga que não avisamos. Ele se virou e voltou para dentro, para a poltrona e o celular. E eu fiquei ali, no meu quintal, sentindo o coração bater descompassado. Aquele pequeno ato de rebeldia, aquela frase dita com a voz firme, me deu uma sensação estranha. Foi um misto de medo e poder. Medo da retaliação, da briga que viria quando Márcia soubesse, mas poder por ter finalmente quebrado o meu silêncio. Naquela noite, eu entendi. Eles não estavam apenas me controlando. Eles estavam me apagando. Estavam aos poucos tirando tudo o que me definia. Minha capacidade de administrar meu dinheiro, de cozinhar minha própria comida, de cuidar do meu próprio jardim. Estavam me transformando numa casca vazia, uma boneca velha sentada numa cadeira de balanço, esperando o fim. E a humilhação do batizado não foi um evento isolado. Foi a declaração pública do que eles já faziam em particular. Foi a tentativa de convencer a todos, e talvez a mim mesma, de que eu já não era mais Carmelina Duarte da Rocha. Eu era apenas a mãe da Márcia.
um problema, um peso, e eu não ia permitir que essa fosse a última linha da minha história. A insônia se tornou minha companheira fiel naquelas noites. Deitada na minha cama, sob a colcha de retalhos que eu mesma fiz há mais de 30 anos, eu via o passado desfilar diante dos meus olhos. O quarto escuro se transformava num palco, e as memórias eram os atores. E a personagem principal era sempre ela, Márcia. Eu me lembrava dela pequena, um toquinho de gente com cabelos cacheados e olhos brilhantes. Lembro-me do cheiro de talco e leite que ela exalava, do jeito que suas mãozinhas se agarravam ao meu dedo. Lembro-me das noites em que cantei para ela dormir, das histórias de contos de fadas que inventava, das corridas ao posto de saúde com ela queimando de febre nos meus braços. Onde estava aquela menina? O que aconteceu no caminho que a transformou na mulher fria e calculista que me olhava com desdém? Um flashback em particular insistia em voltar, nítido como se tivesse acontecido ontem. Márcia devia ter uns 10 anos. Ela queria, mais do que tudo no mundo, uma bicicleta. Não era uma bicicleta qualquer. Era uma Caloi azul, com cestinha na frente, que ela via na vitrine da única loja de brinquedos de Caruaru. Era um luxo que não podíamos nos permitir. Osvaldo, meu marido, foi direto. Tira essa ideia da cabeça, menina. Bicicleta é coisa de menino rico. A gente tem conta para pagar. O rostinho dela se desfez em decepção. Ela chorou por 2 dias seguidos. Aquilo partiu meu coração. Eu não podia suportar ver a tristeza nos olhos da minha filha. Então, fiz o que sempre fiz. Dei um jeito. Passei a aceitar mais encomendas de costura. Trabalhava até de madrugada, com a luz fraca do abajur, meus olhos ardendo e minhas costas doendo. Costurei vestidos de festa, consertei calças, fiz bainhas. Cada ponto, cada centavo era para a bicicleta azul. Levei 3 meses. 3 meses de noites mal dormidas e dedos picados de agulha. Quando finalmente juntei o dinheiro, fui à loja e comprei a bicicleta. Lembro-me de empurrá-la pela rua, o coração saltando de alegria. A cara de Márcia quando viu a bicicleta parada na sala é uma imagem que nunca me abandonou. O grito de felicidade, os olhos arregalados, o abraço apertado que ela me deu, quase me derrubando. "Mãe, você é a melhor mãe do mundo!" Ela gritou repetidas vezes. Naquele momento, todo o cansaço, toda a dor nas costas, valeu a pena. Eu faria tudo de novo. Eu faria qualquer coisa para ver aquele sorriso no rosto dela. Agora, deitada na escuridão, a lembrança daquele abraço me trazia uma dor física. Onde estava aquela gratidão? Onde estava aquele amor? Teria se dissolvido com o tempo, como açúcar na água? Ou talvez eu tenha errado em algum ponto. Talvez, ao tentar dar a ela tudo o que eu não tive, eu a tenha tornado egoísta. Ao protegê-la das durezas da vida, talvez eu a tenha impedido de desenvolver empatia. Lembrei-me de outra ocasião, já na adolescência dela. Márcia começou a namorar Ricardo. Ele vinha de uma família um pouco melhor de vida, e ela começou a ter vergonha da nossa simplicidade. Reclamava das minhas roupas, da nossa casa pequena demais, do meu jeito de falar. "Mãe, não fala arretado perto do Ricardo, que vergonha", ela dizia, revirando os olhos. Eu me encolhia, tentava me adaptar, tentava ser a mãe que ela queria apresentar aos amigos dele. Mudei meu vocabulário, comprei umas roupas mais modernas com o pouco dinheiro que tinha. Tudo para não a fazer passar vergonha. Olhando para trás, vejo que foi ali que comecei a me apagar. Comecei a sacrificar pedaços de mim mesma no altar da aprovação dela. Eu a ajudei a pagar a faculdade de administração, fazendo faxina e vendendo bolos na feira. Quando ela e Ricardo se casaram, dei a eles todas as minhas economias para ajudar na entrada do apartamento. É o mínimo que eu posso fazer pela felicidade da minha filha, eu dizia a mim mesma, e eu realmente acreditava nisso. Mas a felicidade dela parecia exigir cada vez mais de mim, e não era mais dinheiro ou sacrifício material, era a minha própria identidade. Quando meu neto, Caio, nasceu, eu me mudei para a casa deles por uns meses para ajudar. Márcia me corrigia o tempo todo. "Não pega ele assim, mãe, vai desacostumar. Não dá esse chá, não é científico. Não canta essa música de ninar, é antiga demais." Fui me sentindo uma intrusa, uma relíquia de um tempo passado, que não se encaixava no mundo moderno e eficiente dela. Voltei para a minha casinha azul sentindo um misto de alívio e solidão. Caio cresceu, e para minha surpresa, ele era diferente. Ele gostava de vir para a minha casa. Gostava do meu bolo de fubá,
das minhas histórias do sítio, das minhas músicas de ninar antigas. Sentava-se na cozinha enquanto eu cozinhava e me ouvia por horas. Ele via a Carmelina, não apenas a vovó. Ele era o único elo que ainda me conectava àquela mãe que um dia foi chamada de a melhor do mundo. A porta do quarto rangeu. O feixe de luz do corredor me fez piscar. Eu me fingi de adormecida, como fazia tantas vezes quando ouvia passos na madrugada. Márcia estava parada ali, uma silhueta escura contra a luz. Ela ficou me observando por um longo momento. Eu mal respirava. O que ela queria? Teria vindo se desculpar? Um pingo de esperança, teimoso e tolo, brotou no meu peito. Então, eu a ouvi sussurrar para si mesma, um murmúrio carregado de impaciência. Aguenta firme só mais um pouco, mãe. Só mais um pouco e tudo se resolve. Ela fechou a porta devagar. A escuridão voltou, mas agora estava mais fria, mais pesada. O pingo de esperança morreu, congelado. Ela não estava preocupada comigo. Ela estava esperando que eu partisse para que os problemas dela se resolvessem. Naquela noite, as memórias do passado não me trouxeram mais dor. Trouxeram clareza. Eu não tinha falhado com Márcia. Eu tinha me anulado por ela. Eu a amei tanto que me esqueci de me amar. E ela, de alguma forma, aprendeu a me ver da mesma forma, como um meio para um fim, um degrau para ela subir, a bicicleta azul, a faculdade, o dinheiro do apartamento. Não foram gestos de amor para ela, foram obrigações. E agora, a minha própria existência havia se tornado uma obrigação da qual ela mal podia esperar para se livrar. O choro finalmente veio, silencioso, quente, molhando o travesseiro que absorveu tantas das minhas lágrimas ao longo dos anos. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de luto. Eu estava de luto pela filha que eu pensei que tinha, pela mãe que eu tentei ser. E quando as lágrimas secaram, pouco antes do primeiro galo cantar, o que restou não foi vazio, foi um espaço para Carmelina renascer. A ideia não surgiu como um relâmpago, uma revelação divina. Ela brotou devagar, como uma semente teimosa no solo rachado do meu coração. Começou na noite em que ouvi o sussurro de Márcia na porta do meu quarto. A frase dela, só mais um pouco e tudo se resolve, ficou ecoando na minha cabeça, uma melodia sinistra. Nos dias seguintes, passei a observar tudo com outros olhos. Eu não era mais uma participante passiva da minha própria vida. Tornei-me uma espectadora atenta, uma detetive investigando a cena do meu próprio apagamento. Observei o jeito como Márcia olhava para os meus móveis. Não era com nostalgia, mas com um olhar avaliador, como se calculasse o valor de cada peça num antiquário. Observei o jeito como Ricardo, ao telefone com algum corretor amigo dele, mencionava um imóvel excelente, bem localizado, que vai ficar disponível em breve. Eles não estavam sendo discretos. A ganância os tornava descuidados. Certa manhã eu estava varrendo a calçada quando a vizinha da frente, Dona Elvira, uma viúva como eu, me chamou no portão. Bom dia, Melina. Tudo bem por aí? Perguntou ela com o rosto enrugado de preocupação. Tudo na paz de Deus, Elvira. E por aí? Tudo indo. Melina, não quero ser fofoqueira, mas ouvi sua filha conversando com o marido outro dia, falando em vender a sua casa. É verdade isso? Senti um calafrio, apesar do sol quente da manhã. São só ideias dela, Elvira. Sabe como a Márcia é, sempre planejando o futuro. Dona Elvira balançou a cabeça, os olhos cheios de compaixão. Sei, conheço essa história. Meu filho fez a mesma coisa com a casa da sogra dele. A velhinha foi parar num asilo, coitada. Dizem que ela chora todo dia de saudade do jardim dela. Tome cuidado, Melina. Filho, depois que cresce, às vezes vira bicho estranho. As palavras dela foram como um balde de água fria. Asilo. A palavra me aterrorizava. Eu imaginava um lugar cinzento, com cheiro de desinfetante e solidão, onde velhos esperam a morte em fileiras de camas idênticas. Eu, que amava minha casa, meu quintal, minha liberdade, aquilo seria pior que a morte. Voltei para dentro de casa, o coração pesado. Sentei-me na minha poltrona e olhei ao redor. Cada objeto ali contava uma parte da minha história. A cristaleira antiga, herança da minha mãe, com as louças que só usávamos em dias de festa. O retrato de casamento na parede, eu e Osvaldo, tão jovens e cheios de sonhos. As marcas de altura das crianças, riscadas a lápis no batente da porta da cozinha. Minha casa não era apenas tijolo e cimento.
Era a guardiã das minhas memórias. Era a prova viva de que eu, Carmelina, existi, amei, lutei e construí algo com as minhas próprias mãos. A ideia de Márcia e Ricardo vendendo este lugar, apagando minhas memórias e usando o dinheiro para comprar um carro novo ou fazer uma viagem, era uma profanação. Foi então que a semente da ideia começou a germinar. Se eles queriam tanto a minha casa, se ela era a chave para a solução dos problemas deles, então a casa seria a chave para a minha libertação. Mas como? Eu não podia simplesmente me recusar a vender. Eles me acusariam de ser teimosa, senil. Provavelmente tentariam me interditar, alegando que eu não tinha mais capacidade de tomar minhas próprias decisões. Eu precisava de um plano. Um plano que usasse a ganância deles contra eles mesmos. Fui até a minha velha cômoda de madeira, a mesma onde eu guardava meus documentos importantes. Abri a gaveta do fundo, que rangia em protesto. Remexi sob as toalhas de mesa bordadas e encontrei o que procurava. Um envelope amarelado, contendo a escritura da casa. O papel era antigo, frágil ao toque. Meu nome estava lá, caligrafado com uma clareza que contrastava com a confusão da minha vida. Proprietária, Carmelina Duarte da Rocha. Segurei aquele documento nas mãos como se fosse um tesouro. Era a minha única arma, e eu precisava aprender a usá-la. Passei o resto do dia pensando. A ideia era um novelo emaranhado na minha cabeça. Eu precisava de ajuda. Alguém que me orientasse, que entendesse de leis e papéis. E, acima de tudo, alguém em quem eu pudesse confiar cegamente. O rosto de Caio me veio à mente. Meu neto. O menino que me via, que me ouvia. Ele estava no último ano da faculdade de Direito. Talvez ele pudesse me ajudar, ou pelo menos me indicar alguém que pudesse. Mas eu hesitei. Envolvê-lo nisso poderia criar um problema enorme entre ele e a mãe. Eu não queria ser a causa de uma briga na família dele. Mas que família? Pensei com amargura. Uma família onde uma filha humilha a mãe em público e planeja tomar seu único bem? Uma família onde o genro me trata como um estorvo? A única família que eu sentia ter naquele momento era Caio. A decisão foi tomada. Eu precisava ser inteligente. Precisava ser paciente. Precisava me tornar a velhinha frágil e confusa que eles achavam que eu era. Seria o maior papel da minha vida. Eu fingiria estar doente, mais fraca, mais dependente. Eu os faria acreditar que estavam no controle total. Deixaria que a ganância os cegasse completamente. Peguei um pedaço de papel e uma caneta, com a mão trêmula, não de fraqueza, mas de uma determinação recém-descoberta. Comecei a esboçar os primeiros passos. O plano era arriscado, assustador, mas a alternativa, o asilo, o apagamento, a morte em vida, era muito mais aterrorizante. Naquele dia, sentada na minha poltrona, com a escritura no colo, eu parei de ser a vítima. Eu me tornei a estrategista. A vovó Melina, a rainha da economia, estava prestes a fazer o maior investimento de sua vida, a sua própria dignidade. E o retorno seria a minha liberdade. Esperar pela visita de Caio foi uma tortura. Cada batida no portão me fazia pular. Eu precisava falar com ele, mas tinha que ser de forma natural, sem levantar suspeitas. Márcia controlava minhas ligações, muitas vezes atendendo o telefone fixo da minha casa antes de mim. "Alô, residência da minha mãe, quem fala?" dizia ela, como se fosse a secretária da minha vida. Felizmente, Caio tinha o hábito de passar na minha casa aos sábados à tarde, depois da aula. Era o nosso ritual. Ele trazia pão doce da padaria que eu gostava e nós tomávamos café juntos na cozinha. Naquele sábado, quando ouvi o som da sua moto parando em frente à minha casa, meu coração se acalmou. Olhei pelo vitrô da cozinha e o vi tirar o capacete, o cabelo escuro e bagunçado caindo sobre a testa. Ele tinha o mesmo sorriso fácil do avô, mas seus olhos tinham uma gentileza que Osvaldo nunca possuiu. "Bença, vó", disse ele, entrando e me dando um beijo na testa. O cheiro dele era uma mistura de juventude, perfume e um leve aroma de gasolina da moto. "Deus te abençoe, meu filho. Sente-se. O café está quase pronto." Coloquei o pão doce na mesa e servi o café em nossas xícaras de ágata. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio confortável que só existe entre pessoas que se amam de verdade. Ele percebeu que algo estava diferente. Ele sempre percebia. "A senhora está quieta hoje, vó. Aconteceu alguma coisa?" Eu respirei fundo. Era agora. "Caio, preciso te pedir uma coisa, mas você tem que me prometer que vai ser um segredo nosso. Nem sua mãe, nem seu pai, ninguém pode saber." Ele franziu a testa, a preocupação vincando seu rosto jovem.
Claro, vó. O que foi? A senhora está se sentindo mal? É alguma coisa com a sua saúde? Minha saúde vai bem, na medida do possível. Menti. É outra coisa. É sobre esta casa. Contei tudo a ele. Comecei pelo batizado, descrevendo em detalhes a humilhação, as palavras de Márcia, as risadas. Vi a raiva faiscar nos olhos dele, a mandíbula se contrair. Ele apertou os punhos sobre a mesa. Eu não acredito que a mãe teve a coragem de fazer isso, disse ele, a voz baixa e tensa. Eu vi, vó. Eu vi tudo. Eu quis levantar e tirar a senhora de lá, mas não sabia o que fazer. Fiquei paralisado. Me perdoe. Você não tem que pedir perdão de nada, meu neto. Você é o único que me olhou com carinho naquele salão, e é por isso que estou te contando isso agora. Continuei. Contei sobre o controle do dinheiro, sobre as inspeções na minha geladeira, sobre os planos que eu ouvia deles para vender a casa. E, por fim, contei sobre a ideia que estava se formando na minha cabeça. Ele me ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Seus olhos não saíam do meu rosto. Quando terminei, ele ficou um longo tempo sem dizer nada, apenas olhando para a xícara de café esfriando. Vó, isso é muito sério, disse ele finalmente. E é genial, mas é arriscado. Se eles descobrirem... Eles não vão descobrir, interrompi, com uma firmeza que surpreendeu a nós dois, porque eles me subestimam. Eles acham que eu sou uma velhinha boba, que não entende de nada. E eu vou usar isso a meu favor, mas eu não consigo fazer sozinha. Eu não entendo de papéis, de cartório, dessas coisas. Você está estudando para ser advogado. Você pode me ajudar? Caio se levantou e começou a andar de um lado para o outro, na minha pequena cozinha. Ele passou as mãos pelo cabelo, agitado. Ajudar a senhora a transferir a escritura, criar uma fundação. Vó, isso é complexo, e é uma declaração de guerra contra a minha mãe. Eu sei, meu filho. E por Deus, eu não queria te colocar no meio disso. Se você disser não, eu vou entender. Vou tentar achar outro jeito. Ele parou de andar e olhou para mim. Havia uma luta em seus olhos. O amor pela mãe e o amor pela avó. Mas havia também justiça. E eu sabia que Caio tinha um senso de justiça muito forte. Ela não te dá escolha, não é? Disse ele, mais para si mesmo do que para mim. Ela te empurrou para esse canto. Ela te desrespeitou, te humilhou. Ela não é a mãe que eu achava que era. Havia uma dor profunda em sua voz. A dor da desilusão. Ele se aproximou e segurou minhas mãos. As mãos dele eram quentes e fortes, envolvendo as minhas, que eram frias e trêmulas. Eu vou ajudar a senhora, avó. Eu não sou advogado ainda, mas conheço um professor na faculdade, o Dr. Arantes. Ele é especialista em direito de família e sucessões. E ele é um homem muito correto. Podemos falar com ele, em segredo. Ele vai saber nos orientar sobre os passos certos, sobre como fazer tudo dentro da lei, para que não haja nenhuma brecha. Senti uma onda de alívio tão grande que minhas pernas fraquejaram. As lágrimas que eu vinha segurando finalmente vieram. Obrigada, meu neto. Obrigada. Eu soluçava. Ele me abraçou. Um abraço forte, protetor. Não me agradeça, vó. Eu estou fazendo o que é certo. Estou protegendo a minha família. E a senhora é a minha família. A senhora é o alicerce de tudo. Eles se esqueceram disso. Mas eu não. Naquela tarde de sábado, na minha cozinha com cheiro de café e pão doce, uma aliança foi selada. Não era apenas um neto ajudando a avó. Eram 2 gerações se unindo contra a injustiça. Caio se tornou meu cúmplice, meu general, meu porto seguro. Com ele ao meu lado, eu não tinha mais medo. O plano, que antes era apenas uma semente de vingança, começou a se transformar em algo maior. Começou a se transformar em um plano de justiça e, talvez, de redenção. Não para Márcia, mas para mim. Com a ajuda de Caio, a fase de planejamento deu lugar à ação. O primeiro passo do meu plano era o mais difícil para mim, pois ia contra toda a minha natureza. Eu precisava me entregar à fraqueza. Eu, que sempre me orgulhei de ser forte, de não me queixar, de aguentar a dor em silêncio, agora precisava me transformar na personificação da fragilidade. Comecei de forma sutil. Primeiro, foi a comida. Passei a comer menos na frente deles. Deixava metade da comida no prato, alegando falta de apetite. Acho que meu estômago não está bom hoje, eu dizia, com uma voz fraca. Márcia, em vez de se preocupar, parecia satisfeita. Eu não disse, mãe.
Essas comidas pesadas que a senhora faz não te fazem bem. Amanhã eu trago uma sopa de legumes sem sal. Depois vieram as tonturas. Quando estava andando pela casa e um deles estava por perto, eu me apoiava na parede por um instante, fechava os olhos e respirava fundo. Opa, deu uma vertigem aqui, eu murmurava. A primeira vez que fiz isso, Ricardo, que estava no sofá, nem levantou a cabeça do celular. É a pressão, disse ele de forma automática. Aos poucos, fui aumentando a intensidade. Comecei a esquecer as coisas. Onde eu tinha colocado meus óculos? Que dia da semana era hoje? Eu já tinha tomado o remédio da manhã? Cada lapso de memória era uma pequena semente de preocupação que eu plantava na mente de Márcia. Mãe, a senhora está cada dia mais esquecida, ela dizia, com um misto de irritação e validação. Era como se a minha deterioração confirmasse tudo o que ela dizia sobre mim. O maior desafio era o conflito interno. Havia uma parte de mim que se sentia culpada, desonesta. Eu estava mentindo, manipulando a minha própria filha. Mas então eu me lembrava do salão de festas, das risadas, do sussurro na porta do meu quarto. E a culpa se transformava em combustível. Eu não estava sendo desonesta. Estava sendo uma estrategista. Estava jogando o jogo com as regras que eles mesmos criaram. Certo dia, executei a parte mais ousada do meu plano de adoecimento. Esperei Márcia chegar para a sua visita diária. Quando ouvi o carro dela parando, fui até o banheiro, molhei o rosto com água fria para parecer pálida e deitei no chão, ao lado da minha cama, numa posição que parecia uma queda. Ela entrou em casa me chamando. Mãe, cadê a senhora? Eu não respondi. Fiquei imóvel, de olhos fechados, o coração batendo forte contra o piso frio. Ouvi os passos apressados dela pela casa. Mãe, pelo amor de Deus. Quando ela me encontrou, soltou um grito. Mãe, o que aconteceu? Ela se ajoelhou ao meu lado, sacudindo meu ombro. Abri os olhos lentamente, piscando como se estivesse confusa. Márcia, o que aconteceu? A senhora caiu, mãe! A senhora caiu! Eu não disse, Ricardo! Eu não disse que isso ia acontecer! Ela gritava, já com o telefone na mão, provavelmente ligando para o marido. Eu não me lembro, sussurrei. Fiquei tonta, e tudo ficou preto. A performance foi convincente. O pânico nos olhos de Márcia era real. Não era pânico pela minha saúde, eu percebi, mas pânico pela complicação, pelo trabalho que eu estava dando. Ela e Ricardo me levaram ao pronto-socorro. Passei a tarde fazendo exames. O médico, um jovem atencioso, disse que não havia nada de grave. Uma queda de pressão, talvez. É comum na idade dela, mas ela precisa de observação e de alguém por perto. Ele recomendou. Aquelas palavras foram música para os ouvidos de Márcia. Era a validação médica que ela precisava. Na volta para casa, ela e Ricardo conversavam no banco da frente, achando que eu estava dormindo no banco de trás. Não dá mais, Ricardo. Acabou. A gente não pode mais adiar, dizia Márcia, a voz firme. Ela não pode mais ficar naquela casa sozinha. É um perigo para ela e um inferno para nós. Temos que tomar uma providência. E qual seria a providência? Perguntou ele. Vender a casa, o mais rápido possível. Com o dinheiro, a gente a coloca numa boa casa de repouso, com enfermeiras, cuidadores. E o que sobrar, a gente investe. É o melhor para todo mundo. Ela não vai aceitar vender, ponderou Ricardo. A Carmelina é teimosa como uma mula. Márcia deu uma risadinha sem humor. Depois de hoje, depois desse susto, ela vai ficar com medo. É a hora de convencê-la. Eu vou fazer a cabeça dela. Você vai ver. Ela vai acabar nos agradecendo. Eu mantive os olhos fechados, mas por dentro, um sorriso se formou. A isca havia sido mordida. O peixe estava fisgado. Eles achavam que estavam no controle, que a minha queda era o sinal para eles agirem. Mal sabiam eles que a minha queda era, na verdade, o meu primeiro passo para me reerguer. Naquela noite, Márcia insistiu em dormir na minha casa, no quarto de hóspedes. Ela me tratou como uma inválida, trazendo comida na cama, medindo minha pressão de hora em hora. Eu aceitei tudo com uma docilidade ensaiada. Eu era a velhinha assustada, a mãe que finalmente entendeu que não podia mais viver sozinha. Enquanto ela se movia pela minha casa, arrumando, limpando, tomando conta, eu via em seus olhos não o amor, mas a impaciência de quem está cumprindo uma tarefa desagradável. Ela não estava cuidando de mim.
Estava preparando o terreno para o seu próximo passo. E eu, em silêncio, na minha cama, estava fazendo exatamente o mesmo. A cortina havia subido para o ato final da minha peça. E o clímax estava mais perto do que ela imaginava. Enquanto eu desempenhava o papel de uma senhora frágil em casa, nos bastidores, a verdadeira Carmelina estava em plena atividade. Caio havia marcado um encontro com seu professor, o Dr. Arantes, num pequeno escritório de advocacia no centro de Caruaru. Chegar lá sem que Márcia soubesse foi uma operação digna de um filme de espionagem. Inventei uma consulta com um cardiologista antigo, Dr. Matos, um médico que eu sabia que já havia se aposentado. Ele é o único em quem confio, filha. Ele cuidou do seu pai, eu disse a Márcia com a voz embargada. Ela revirou os olhos, mas concordou em me levar, irritada com a minha teimosia. No dia combinado, Caio me esperava perto do antigo consultório. Márcia me deixou na porta. A senhora se vira para voltar? Eu tenho uma reunião importante, disse ela, ansiosa para se livrar de mim. Pega um táxi, mãe. Depois a gente acerta. Pode deixar, minha filha. Vá com Deus, respondi, com meu melhor sorriso de mártir. Assim que o carro dela virou a esquina, Caio se aproximou. Tudo certo, vó. O Dr. Arantes está nos esperando. É a 2 quadras daqui. Apoiada no braço forte do meu neto, caminhei pelas ruas movimentadas. Senti-me viva, parte de um plano secreto, uma agente em missão. O escritório do Dr. Arantes era discreto, numa sala no andar de cima de um prédio antigo. Ele era um homem de uns 60 anos, de cabelos grisalhos e olhos que transmitiam calma e inteligência. Sentamo-nos em frente à sua mesa de madeira escura, e Caio, de forma sucinta e profissional, resumiu toda a situação. Dr. Arantes me ouvia com atenção, sem interromper, seus dedos entrelaçados sobre a mesa. Quando Caio terminou, o advogado virou-se para mim. Dona Carmelina, disse ele, com uma voz grave e respeitosa. A senhora está passando por uma situação que, infelizmente, é mais comum do que se imagina. Abandono material e abuso financeiro de idosos. A lei está do seu lado. Eu não quero brigar na justiça, doutor, eu disse, a voz trêmula. Eu não quero escândalo. Eu só quero proteger o que é meu e quero fazer algo de bom com isso. Então eu expliquei a minha ideia. Vender a casa, sim, mas nos meus termos. Usar o dinheiro para criar algo que Márcia e Ricardo jamais poderiam tocar. Uma fundação. Um lugar para acolher outras mulheres. Outras idosas que, como eu, foram descartadas pela própria família. Doutor. Arantes me olhou com uma expressão de surpresa e admiração. Dona Carmelina, essa é uma ideia nobre e perfeitamente viável, mas requer alguns passos cuidadosos. Primeiro, precisamos garantir que a senhora tenha total controle sobre a sua propriedade. Vamos preparar uma nova procuração, revogando qualquer outra que possa existir, e nomeando o Caio, ou a mim mesmo, como seu procurador para assuntos específicos, se for o caso. Mas o mais importante é a transferência da propriedade. Ele nos explicou as opções. Eu poderia transferir a casa para o nome de Caio, ou diretamente para a fundação, assim que ela fosse constituída. O processo de criar uma fundação leva um tempo, explicou ele. Precisamos de um estatuto, de um registro. Pode demorar algumas semanas. A forma mais rápida e segura de proteger o imóvel agora é fazer uma escritura de doação com reserva de usufruto para o seu neto. O que isso significa, doutor? Perguntei. Significa que a senhora doaria a casa para o Caio, e ele se tornaria o proprietário legal. No entanto, a senhora teria o usufruto vitalício, ou seja, o direito de morar na casa e usufruir dela até o fim da sua vida. Ninguém, nem mesmo ele, poderia tirá-la de lá, e sua filha não poderia fazer nada a respeito. Olhei para Caio. Ele parecia desconfortável. Vó, a casa é sua. Não quero que a senhora coloque no meu nome. É a melhor maneira, Caio, interveio o Dr. Arantes. Isso blinda o imóvel imediatamente. Depois, com calma, quando a fundação estiver legalmente estabelecida, você pode doar o imóvel para a fundação. É um passo intermediário de proteção. Eu confiava em Caio mais do que em qualquer pessoa no mundo. Vamos fazer isso, doutor. Eu quero doar a casa para o meu neto. Muito bem, disse Dr. Arantes, pegando um bloco de notas. Vamos precisar dos seus documentos e da escritura original. Caio, você me ajuda a preparar a minuta. Faremos tudo no cartório, de forma discreta. Sua mãe, Dona Carmelina,
Só vai precisar ir lá uma vez para assinar. Podemos marcar para um dia em que ela tenha outra consulta médica. Saímos do escritório com um plano de ação claro. Eu me sentia mais leve, mais forte. O peso da incerteza havia sido substituído pela certeza de que eu estava no caminho certo. Nos dias seguintes, Caio e eu nos comunicávamos por mensagens de texto, como dois conspiradores. Ele me atualizava sobre o andamento dos papéis. Dr. Arantes foi rápido e eficiente. Em menos de 2 semanas, tudo estava pronto. A consulta da vez foi com um reumatologista. Mais uma vez, Márcia me deixou na porta, reclamando do trânsito. A senhora não podia ter escolhido um médico mais perto, mãe? Caio já me esperava. Fomos direto ao cartório, onde Dr. Arantes nos encontrou numa sala reservada. O tabelião leu o documento em voz alta. Escritura pública de doação com reserva de usufruto vitalício. Doadora, Carmelina Duarte da Rocha. Donatário, Caio Rocha Medeiros. Meu coração batia acelerado. Quando peguei a caneta para assinar, minha mão tremeu. Não era medo. Era a emoção de estar tomando as rédeas da minha vida de volta. Minha assinatura, um pouco garranchada pela idade, foi o meu grito de independência. Quando saí do cartório, o sol de Caruaru pareceu brilhar mais forte. Eu ainda morava na minha casinha azul, mas no papel, ela não era mais minha. E essa era a maior segurança que eu poderia ter. A armadilha estava montada. Agora, só faltava esperar que a presa, cega pela ganância, caminhasse diretamente para ela. E eu sabia que ela não demoraria. A minha queda foi o catalisador que Márcia esperava. Ela e Ricardo entraram em modo de urgência. As conversas, antes sussurradas, agora aconteciam abertamente na minha frente, como se eu fosse surda ou tola demais para entender. Ricardo, liguei para o Kleber, da imobiliária. Ele disse que a região está supervalorizada. A casa da mãe vale um bom dinheiro, disse ela certa tarde, enquanto eu cochilava, ou fingia cochilar, na minha cadeira de balanço. Ótimo, mas ela tem que concordar em vender, Márcia, de papel passado, respondeu ele, sem tirar os olhos do notebook. Deixa comigo. O susto deixou ela mansa. Está na hora da gente ter a conversa. A conversa aconteceu no domingo seguinte. Eles chegaram para o almoço com uma postura diferente. Não havia a irritação usual, a pressa de sempre. Em vez disso, eles trouxeram meu prato preferido, galinha de capoeira, e se sentaram à mesa comigo, com sorrisos ensaiados e uma atitude de falsa solicitude. Mãe, a gente precisa conversar sobre o seu futuro, começou Márcia depois de tirar os pratos. Ela segurou minha mão sobre a mesa, um gesto que não fazia há anos. A mão dela era fria. Estamos muito preocupados com a senhora, continuou Ricardo, assumindo um tom paternalista. Depois daquele tombo, ficou claro que a senhora não tem mais condições de ficar aqui sozinha. É muito arriscado. Eu os ouvia em silêncio, o coração calmo. Eu estava preparada para aquele momento. Nós pensamos muito, disse Márcia, os olhos brilhando com uma sinceridade teatral, e encontramos a solução perfeita. Uma solução que vai te dar segurança, conforto e todos os cuidados que a senhora merece. Ela fez uma pausa dramática, antes de anunciar a solução. Nós vamos vender a casa. Eu abaixei a cabeça, como se estivesse processando um golpe. Vender? A minha casa? Murmurei com a voz embargada. Pense nisso, mãe. Não como uma perda, mas como um ganho, disse ela, animada. Com o dinheiro da venda, poderemos te colocar na melhor clínica de repouso da região, a Lar Doce Morada. É um lugar lindo, com jardim, atividades, enfermeiras 24 horas. A senhora vai fazer novas amizades, vai ser paparicada o dia todo. Não vai precisar se preocupar com mais nada, nem com comida, nem com limpeza, nem com contas. E a gente vai poder te visitar sempre, sabendo que a senhora está segura e bem cuidada, completou Ricardo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eles esperavam lágrimas, protestos, a teimosia da velha. Em vez disso, eu levantei a cabeça e olhei para eles. E o que vai acontecer com o dinheiro que sobrar? Perguntei, com uma simplicidade calculada. Márcia e Ricardo se entreolharam, um pouco surpresos com a minha pergunta prática. Bem, mãe, disse Márcia, escolhendo as palavras. O dinheiro será administrado por nós, para garantir que todas as suas despesas na clínica sejam pagas, para comprar seus remédios e suas coisas.
Será a sua segurança para o futuro. Uma poupança. A gente vai cuidar de tudo como sempre fizemos. Eu balancei a cabeça lentamente para cima e para baixo. Eu não sei, filha. Esta casa é a minha vida. A vida muda, mãe. E a gente tem que se adaptar, disse ela, o tom já um pouco menos paciente. Não é uma questão de querer. É uma questão de necessidade. A senhora quer dar outro susto na gente? Quer que a gente te encontre caída de novo? Talvez com algo quebrado? A senhora não está pensando no nosso sofrimento? Eles eram mestres em inverter a culpa. A minha segurança era, na verdade, a conveniência deles. O meu bem-estar era o alívio deles. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Deixei que a tensão crescesse na pequena cozinha. Eles me observavam, ansiosos, como predadores esperando a presa ceder. Finalmente suspirei. Um suspiro longo e cansado. Vocês acham que é o melhor, então? Temos certeza absoluta, mãe, disse Ricardo com firmeza. É o único jeito, reforçou Márcia. Então eu disse as palavras que eles tanto queriam ouvir. Tudo bem. Se vocês acham que é o melhor, eu concordo. Podem vender a casa. A expressão no rosto de Márcia foi de puro triunfo. Ela mal conseguiu conter o sorriso. Ricardo relaxou na cadeira, visivelmente aliviado. Mãe, que bom que a senhora entendeu, disse Márcia, levantando-se para me abraçar. O abraço foi rápido e desajeitado. A senhora tomou a decisão mais inteligente. Vai ver como tudo vai ficar melhor agora. Eles saíram da minha casa naquele domingo sentindo-se vitoriosos. Acharam que a minha resistência havia sido finalmente quebrada pela idade e pelo medo. Acharam que tinham ganhado. O que eles não sabiam era que a partida mal havia começado, e eu já tinha dado o checkmate antes mesmo de eles moverem a primeira peça. A ganância deles era tão grande, a certeza da minha senilidade era tão absoluta, que eles não se preocuparam em checar o mais básico, a matrícula do imóvel. Eles simplesmente assumiram que a casa ainda era minha. E esse erro, essa arrogância, seria a ruína deles. Enquanto eu lavava a louça do almoço, um pequeno sorriso brincava nos meus lábios. Eles haviam mordido a isca. Agora, era só uma questão de tempo até eu puxar a linha. A vitória de Márcia a deixou eufórica e, consequentemente, descuidada. Nos dias seguintes, ela agiu com uma rapidez impressionante. O corretor, o tal Kleber, apareceu na minha porta menos de 24 horas depois da conversa. Ele era um homem falante, de terno brilhoso e sorriso oleoso, que andava pela minha casa avaliando tudo com olhos de cifrão. Excelente localização, dona Melina. Quintal com potencial para uma área gourmet. A estrutura é antiga, mas sólida. Com uma pequena reforma, isso aqui vira um palácio, ele dizia, enquanto eu o seguia em silêncio, sentindo-me uma estranha na minha própria casa. Márcia estava ao lado dele, concordando com tudo. Eu não disse, Kleber? Um achado. E a proprietária está com pressa de vender, por motivos de saúde. Entendo. Isso agiliza as coisas, respondeu o corretor, piscando para mim. Eu mantinha minha performance. Andava devagar, com a mão nas costas, como se sentisse dor. Fazia perguntas confusas. Mas para onde vão levar minhas samambaias? Eu perguntava com a voz trêmula. Não se preocupe com isso agora, mãe, dizia Márcia, com uma paciência irritada. Depois a gente vê isso. A placa de vende-se foi colocada no meu portão. Foi um choque vê-la ali. As letras vermelhas e garrafais anunciando o fim de uma era. Meus vizinhos passavam, olhavam, cochichavam. Dona Elvira me lançou um olhar de pena por cima do muro. Eu apenas dei um aceno triste. Enquanto a farsa se desenrolava na minha frente, o verdadeiro plano continuava nos bastidores. Dr. Arantes e Caio trabalhavam na constituição da fundação. Eles precisavam de um nome, de um objetivo social, de um estatuto. Que nome a senhora quer dar, vó? Caio me perguntou, durante uma de nossas consultas médicas secretas, que na verdade eram reuniões no escritório do Dr. Arantes. Eu pensei por um momento. Eu quero um nome que acolha, que soe como um abraço. Que tal Casa da Vovó Melina? Caio sorriu. É perfeito, vó. Simples, forte e verdadeiro. O objetivo da fundação foi definido. Acolher e dar suporte a mulheres idosas em situação de vulnerabilidade e abandono familiar. Doutor. Arantes redigiu um estatuto impecável. Eu seria a presidente honorária e vitalícia. Caio seria o presidente do conselho. E o próprio Dr. Arantes se ofereceu para ser o conselheiro jurídico, de forma voluntária.
Enquanto isso, em casa, eu chegava ao auge da minha atuação. Eu precisava solidificar na mente de Márcia que a decisão de vender a casa não partia apenas dela, mas que eu, em minha suposta fragilidade, também a desejava. Certa noite, chamei-a no meu quarto. Eu estava deitada, com uma expressão de cansaço. Minha filha, senta aqui um pouco, pedi, batendo de leve na beirada da cama. Ela se sentou, desconfiada. O que foi, mãe? Está se sentindo mal de novo? Não, não é isso, sussurrei. Eu estive pensando sobre a venda da casa. Eu sei que eu relutei no começo, mas eu estou com medo, Márcia. Medo de cair de novo, de ficar aqui sozinha e ninguém me achar. Acho que você e o Ricardo estão certos. É melhor vender logo. Vi um brilho de alívio e satisfação em seus olhos. Que bom que a senhora está sendo sensata, mãe. Eu só quero te pedir uma coisa, continuei, a voz trêmula de emoção ensaiada. Cuide de tudo por mim. Venda a casa, resolva os papéis. Eu não tenho mais cabeça para essas coisas. Eu confio em você para fazer o melhor. Eu não quero deixar pendências. Não quero dar trabalho para vocês quando eu me for. Falei a última frase olhando para o teto, como se estivesse contemplando a minha própria mortalidade. Foi o golpe de mestre. A menção de quando eu me for, misturada com a transferência total de responsabilidade, era exatamente o que ela queria ouvir. Ela não era mais a filha gananciosa forçando a venda. Era a filha atenciosa cumprindo o último desejo de uma mãe à beira do fim. Não fale assim, mãe, disse ela, com uma compaixão tão falsa que chegava a ser palpável. A senhora ainda vai viver muito, mas pode deixar. Eu vou cuidar de tudo. A senhora não vai se preocupar com absolutamente nada. Eu vou resolver toda a burocracia para não te cansar. Ela me deu um beijo na testa e saiu do quarto, provavelmente para ligar para Ricardo e contar as boas novas. Eu fiquei ali, na penumbra, sentindo o gosto amargo da minha própria mentira. Era uma sensação horrível ter que enganar a própria filha, ter que encenar a minha própria decadência. Mas cada vez que a culpa ameaçava me consumir, eu me lembrava do porquê de estar fazendo aquilo. Não era por vingança, era por sobrevivência. Era para proteger a minha história, a minha dignidade. E era para criar um futuro para outras mulheres que não tiveram a mesma chance ou a mesma fúria que eu. A casa, meu lar, meu refúgio, agora era o palco de uma grande peça de teatro. E eu era a atriz principal, a roteirista e a diretora. E o último ato seria inesquecível. A pressa da proprietária fez com que as visitas de potenciais compradores começassem quase que imediatamente. A cada vez que a campainha tocava, meu estômago se revirava. Era uma coisa planejar a venda, e outra, muito diferente, ver estranhos andando pelos meus cômodos, abrindo meus armários, medindo minhas paredes com os olhos. Márcia orquestrava tudo. Antes de cada visita, ela vinha preparar o ambiente. Abria todas as janelas para arejar, escondia minhas toalhinhas de crochê, muito datado, mãe, e borrifava um aromatizador com cheiro de bambu que me dava dor de cabeça. Mãe, durante a visita, por favor, fique sentadinha na sua cadeira. Deixe que eu e o Kleber conversamos com as pessoas. Se eles te perguntarem alguma coisa, apenas sorria e diga que sua filha está cuidando de tudo. Ela instruía, como se eu fosse uma criança. E era o que eu fazia. Ficava na minha cadeira de balanço, com um livro no colo, fingindo ler. Observava as famílias que entravam. Casais jovens sonhando com o primeiro filho. Homens de negócios procurando um bom investimento. Famílias que achavam meu quintal perfeito para o cachorro. Cada visita era uma pequena tortura. Eu ouvia eles falando da minha casa como se ela já não fosse minha. A gente pode derrubar essa parede e integrar a cozinha com a sala, dizia uma mulher de óculos escuros. Esse piso de cimento queimado está horrível. Teremos que trocar tudo, comentava um homem, batendo o pé no chão que eu mesma ajudei a alisar. O banheiro é minúsculo. Uma reforma completa aqui. Eles não viam as histórias. Víamos apenas metros quadrados. Não viam a parede onde medi o crescimento dos meus filhos. Viam um obstáculo para um conceito aberto. Não viam o piso onde Caio aprendeu a andar. Viam um revestimento ultrapassado. Márcia, por outro lado, florescia nesse ambiente. Ela se transformava na anfitriã perfeita. Apontava as vantagens da casa com a propriedade de quem a conhecia, mas com a distância de quem já a havia descartado. Aqui bate o sol da manhã, ótimo para as plantas, ela dizia, apontando para a janela onde minhas avencas murchavam de tristeza. O bairro é muito tranquilo e seguro, ótima vizinhança.
afirmava. Ela, que mal falava com Dona Elvira. Em menos de uma semana, surgiu um comprador sério, um médico chamado Dr. Fernando, que procurava uma casa para a sua mãe idosa morar. A ironia da situação quase me fez rir. Ele era um homem educado, diferente dos outros. Veio com a mãe, uma senhora simpática chamada Dona Lídia. Enquanto o filho e Márcia discutiam os detalhes técnicos, Dona Lídia se aproximou de mim. A casa é muito bonita. A senhora tem muito bom gosto, disse ela com um sorriso gentil. Esse pé de acerola no quintal é uma bênção. Obrigada, respondi, a voz um pouco falha. Foi meu pai quem plantou. É difícil deixar um lugar com tantas memórias, não é? Perguntou ela, e seus olhos me diziam que ela entendia. Muito difícil, confirmei. E pela primeira vez, uma lágrima de verdade escapou dos meus olhos. Márcia percebeu nossa conversa e se aproximou rapidamente. Mãe, não incomode a Dona Lídia com suas histórias tristes. Estamos falando de negócios. Dona Lídia lançou um olhar de reprovação para Márcia, mas não disse nada. A proposta do Dr. Fernando foi boa, acima do que Márcia esperava. Ela ficou exultante. A ganância brilhava em seus olhos, tornando-os febris. É isso, mãe! Conseguimos! Ela me disse naquela noite, depois que eles foram embora. Eles querem fechar o negócio o mais rápido possível. O Kleber já vai começar a preparar a papelada. Em breve, a senhora estará instalada no seu novo lar, segura e confortável. A palavra segura na boca dela soava como aprisionada. Nos dias que se seguiram, a casa virou um caos de preparativos. Márcia começou a encaixotar minhas coisas. Ou melhor, a decidir o que seria útil e o que iria para o descarte. Mãe, para que guardar essas panelas de barro velhas? Na clínica eles usam tudo de inox, e as panelas iam para uma caixa de lixo. Esses retratos amarelados? A gente digitaliza, mãe, é mais moderno. E as fotos da minha história iam para outra caixa. Essa coleção de revistas de costura? Pelo amor de Deus, mãe. Lixo. Eu assistia a tudo calada, o coração se quebrando a cada objeto descartado. Cada coisa que ela jogava fora era um pedaço de mim que estava sendo apagado. Eu a deixava fazer. Eu precisava que ela acreditasse que estava no controle, que estava limpando o passado para abrir caminho para o futuro que ela planejou. Enquanto ela encaixotava minha vida, eu me concentrava no meu próprio plano. A Fundação Casa da Vovó Melina estava oficialmente registrada. Tínhamos uma conta bancária, um CNPJ. Tudo estava pronto. Caio vinha me visitar e, disfarçadamente, me passava os documentos para assinar. Eu assinava tudo na minha prancheta de costura, escondida sob um tecido qualquer. Certa noite, Márcia entrou no meu quarto e me encontrou olhando para a escritura falsa que Dr. Arantes havia preparado. Uma cópia antiga, convincente. "O que é isso, mãe?" perguntou ela. "A escritura da casa", respondi com a voz cansada. Estava me despedindo. O Kleber disse que vai precisar dela para o cartório. Ela pegou o documento da minha mão. "Pode deixar que eu entrego a ele. A senhora não precisa se preocupar com nada disso." Ela saiu do quarto com a escritura falsa na mão, um troféu que simbolizava sua vitória final. Eu respirei fundo. O cenário estava montado. Os atores estavam em suas posições. A plateia, o comprador, o corretor, a minha própria filha, não tinha ideia do que estava por vir. O dia da assinatura do contrato de venda e da transferência do dinheiro estava marcado para a sexta-feira seguinte, e esse seria o dia do acerto de contas. A última semana na minha casa foi a mais longa da minha vida. Cada rangido do assoalho, cada canto de pássaro no quintal, cada raio de sol que entrava pela janela, parecia uma despedida. Eu me movia pelos cômodos como um fantasma, tocando os móveis, as paredes, tentando gravar na memória a sensação de pertencimento àquele lugar. Márcia, em sua euforia, não percebia a minha melancolia. Ela falava sem parar sobre a Lar Doce Morada, a clínica de repouso. Mostrava-me fotos no celular. "Olha, mãe, tem aula de hidroginástica e bingo toda quarta-feira. A senhora vai adorar." Eu olhava para as fotos de velhinhos sorrindo para a câmera e sentia um calafrio. Parecia uma prisão dourada, um lugar onde as pessoas iam para serem esquecidas de forma confortável. Passei uma tarde inteira no meu pequeno jardim. Sentei-me no banquinho de madeira debaixo do pé de acerola e fechei os olhos. Lembrei-me de quando o quintal era de terra batida e meus filhos corriam por ele,
descalços e felizes. Lembrei-me de Osvaldo, nos raros domingos em que estava em casa, tentando consertar o telhado. Lembrei-me de mim mesma, plantando as primeiras mudas de coentro, sonhando com uma horta farta. Aquele quintal tinha testemunhado mais da minha vida do que qualquer pessoa. Tinha absorvido minhas lágrimas de solidão e ouvido minhas preces silenciosas. Deixar aquele pedaço de chão para trás era como arrancar uma parte da minha alma. À noite, eu não conseguia dormir. Levantava-me e caminhava pela casa escura. Ia até a cozinha, o coração da casa, e passava a mão na velha mesa de madeira. Quantas refeições foram servidas ali? Quantas conversas, risadas e discussões aquelas paredes testemunharam? Era ali que eu consolava uma Márcia de coração partido na adolescência, que ajudava Caio com o dever de casa, que tomava café com Osvaldo antes de ele pegar a estrada. Abria a cristaleira da minha mãe. As louças estavam todas embaladas em jornal por Márcia, prontas para o descarte. Desembrulhei com cuidado uma xícara de porcelana, a minha preferida, com pequenas flores azuis pintadas à mão. Levei-a aos lábios, como se ainda pudesse sentir o gosto do café que minha mãe servia nela. Aquele gesto simples me trouxe uma clareza avassaladora. Márcia não estava apenas vendendo uma casa. Ela estava vendendo a minha história, o legado da minha mãe, o futuro dos meus netos. Ela estava trocando tudo isso por dinheiro, e eu não podia permitir. O meu plano, que começara como um ato de autodefesa, agora parecia algo maior. Parecia uma obrigação de honrar aquelas memórias, de proteger aquela história. Na véspera da assinatura, Caio veio me ver. Ele estava tenso. Vó, a senhora tem certeza disso? Ele perguntou a voz baixa. Ainda dá tempo de desistir. A gente pode simplesmente contar a verdade, dizer que a casa é minha e que não está à venda. Eu segurei o rosto dele entre as minhas mãos. Meu neto, se eu fizer isso, sua mãe vai dizer que eu te manipulei, que você se aproveitou de uma velha senil. Ela vai virar a família inteira contra você. Não, o plano tem que seguir até o fim. Ela precisa entender a lição pelo caminho que ela mesma escolheu, o do dinheiro. É a única linguagem que ela entende agora. Ele suspirou, mas assentiu. Dr. Arantes já preparou tudo. A conta da fundação está pronta para receber o valor da transferência. Assim que o pagamento for feito, o dinheiro estará protegido. E o Dr. Fernando e a mãe dele? Perguntei. Eu não quero prejudicá-los. Eles são pessoas de bem. Não se preocupe, vó. O Dr. Arantes já conversou com o advogado deles. Explicou que há uma questão familiar a ser resolvida e que a venda, no final, será honrada, mas que a titularidade do imóvel precisa ser regularizada primeiro. Eles concordaram em esperar e fazer o pagamento na conta da fundação. Eles não serão lesados. Aquilo me tranquilizou. Naquela noite, eu fiz a minha última refeição na minha mesa da cozinha. Um prato simples de cuscuz com ovo, a comida que me confortava desde a infância. Comi devagar, saboreando cada garfada. Depois, peguei uma pequena mala. Coloquei dentro algumas peças de roupa, meus documentos, a xícara de porcelana da minha mãe e o retrato do meu casamento. O resto, eu deixaria para trás. Eram apenas coisas. As minhas memórias, a minha dignidade, a minha força. Isso eu estava levando comigo. Deitei na minha cama pela última vez. O cheiro dos lençóis limpos, o peso da colcha de retalhos sobre mim. Rezei. Não pedi a Deus que me desse sorte. Pedi que me desse coragem. A coragem de ir até o fim. A coragem de enfrentar o que viria no dia seguinte. E por fim, a coragem de me perdoar por tudo o que eu estava prestes a fazer. O dia da assinatura amanheceu quente e abafado, típico do Agreste. O céu estava de um azul tão intenso que chegava a doer os olhos. Vesti um vestido simples, de cor bege, e prendi meus cabelos brancos num coque. Quando me olhei no espelho, vi uma senhora de aparência serena, mas meus olhos continham uma tempestade. Márcia chegou cedo, mais ansiosa do que nunca. Estava impecavelmente vestida, maquiada, pronta para o grande dia. Vamos, mãe, estamos atrasadas. O pessoal já deve estar esperando no cartório. O trajeto até o centro da cidade foi feito em silêncio. Márcia tamborilava os dedos no volante, impaciente. Eu olhava pela janela, despedindo-me das ruas que eu conhecia desde menina. A feira, a igreja matriz, a praça, tudo parecia ter uma luz diferente naquele dia. O cartório era um lugar frio, com ar-condicionado forte e cheiro de papel velho. Dr. Fernando e sua mãe, Dona Lídia, já estavam lá,
junto com o corretor Kleber, que suava em seu terno brilhoso. Dr. Arantes também estava presente, a meu pedido. Ele se apresentou como um amigo da família, auxiliando Dona Carmelina. Márcia o olhou com desconfiança, mas não disse nada. Fomos levados a uma sala de reuniões. A grande mesa de madeira escura estava coberta de papéis. Senti um nó no estômago. O tabelião, um homem sério de óculos, começou a ler os documentos em voz alta, num jargão jurídico que eu mal compreendia. Márcia estava sentada ao meu lado, radiante. Ricardo não pôde vir, preso numa reunião inadiável, mas ele ligava para o celular dela a cada 5 minutos, ansioso pelo desfecho. Tudo em ordem, disse o tabelião finalmente. Agora as assinaturas. Primeiro a vendedora. Ele empurrou o contrato na minha direção e me ofereceu uma caneta. Todas as atenções na sala se voltaram para mim. Márcia me olhava com uma expectativa quase palpável. Eu peguei a caneta. Minha mão não tremeu. Olhei para o papel. Era o contrato de compra e venda. Meu nome estava lá, como vendedora, mas era uma mentira. Eu respirei fundo. E então, fiz algo que ninguém esperava. Coloquei a caneta de volta na mesa. Eu não vou assinar, disse eu, com a voz clara e firme. Um silêncio chocado caiu sobre a sala. Márcia me olhou, incrédula. Mãe, o que a senhora está fazendo? Ficou maluca? É só assinar. Eu disse que não vou assinar, repeti, olhando diretamente nos olhos dela. Porque eu não posso vender o que não é meu. O corretor riu nervoso. Ah, dona Melina, que brincadeira. A senhora está nos pregando uma peça. Não é brincadeira nenhuma, interveio o doutor Arantes, com sua voz calma e autoritária. Ele se levantou e colocou uma pasta sobre a mesa. O que dona Carmelina está dizendo é a mais pura verdade. O imóvel em questão não pertence mais a ela. Ele abriu a pasta e tirou uma cópia da nova escritura. Este imóvel foi legalmente doado há algumas semanas ao seu neto, o Sr. Caio Rocha Medeiros. Ele é o único e verdadeiro proprietário. Portanto, a dona Carmelina não tem a autoridade legal para vendê-lo. O rosto de Márcia passou por uma sucessão de cores. Branco, vermelho, roxo. Seus olhos se arregalaram. Ela olhou da escritura para mim, a boca aberta, sem conseguir formular uma palavra. O quê? Doado? Para o Caio? Ela finalmente conseguiu balbuciar. Isso é impossível. É um erro. Mãe, o que significa isso? O que a senhora fez? Eu fiz o que era preciso para proteger o que é meu, Márcia. Respondi, a serenidade na minha voz contrastando com o caos que se instalava nela. Doutor. Fernando e sua mãe se entreolharam, confusos. O corretor Kleber parecia prestes a ter um colapso. Isso é golpe! Gritou Márcia, levantando-se e apontando o dedo para mim. A senhora está senil. Ela não sabe o que faz. Esse advogado e o meu filho a manipularam. Pelo contrário, senhora, disse Dr. Arantes tranquilamente. Sua mãe está em pleno gozo de suas faculdades mentais. Temos laudos que comprovam. A doação foi um ato de livre e espontânea vontade, testemunhado e legalizado. Márcia virou-se para mim, os olhos faiscando de fúria e humilhação. Todo o verniz de filha dedicada havia se desfeito, revelando a mulher gananciosa e desesperada por baixo. Como você pôde fazer isso comigo? Com a sua própria filha? Depois de tudo o que eu fiz por você? O que você fez por mim, Márcia? Perguntei, levantando-me também. Pela primeira vez, eu era mais alta que ela. Não em estatura, mas em dignidade. Você me humilhou na frente de toda a família. Você tomou conta da minha aposentadoria e me deu esmolas. Você planejou me jogar num asilo e ficar com o dinheiro da minha casa. Não me fale sobre o que você fez por mim. Fale sobre o que você fez a mim. A sala inteira estava em silêncio, testemunhando a cena. Dona Lídia, a mãe do comprador, olhava para mim com um misto de choque e admiração. A verdade, dita em voz alta, pareceu sugar todo o ar de Márcia. Ela cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. A armadilha não estava apenas montada. Ela havia se fechado, e Márcia estava bem no centro dela. O triunfo que ela tanto almejava havia se transformado, diante de todos, na sua maior e mais vergonhosa derrota. A explosão de Márcia no cartório foi apenas o começo. Quando ela percebeu que a venda não aconteceria, que o dinheiro havia escorrido por entre seus dedos, seu desespero se transformou em fúria pura. Eu vou processar todos vocês, ela gritava, o rosto vermelho e manchado de lágrimas de raiva. Vou processar a senhora por fraude, o Caio por manipulação de incapaz e esse
Esse advogado de porta de cadeia. Dr. Arantes permaneceu impassível. Boa sorte com isso, senhora. Aconselho que procure um bom advogado. A senhora vai precisar. Dr. Fernando, o comprador, levantou-se. Acho que não temos mais nada a fazer aqui, disse ele educadamente. Ele se virou para mim. Dona Carmelina, eu sinto muito por todo esse transtorno. Espero que a senhora resolva suas questões familiares da melhor forma. Ele e sua mãe se retiraram discretamente. O corretor, vendo sua comissão evaporar, gaguejava desculpas e também saiu apressado. Restamos apenas nós, eu, Márcia e Dr. Arantes. Isso não vai ficar assim, mãe. Você me ouviu? Isso não vai ficar assim, rosnou Márcia, antes de sair batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Doutor. Arantes colocou uma mão no meu ombro. A senhora está bem, dona Melina. Eu assenti, sentindo um cansaço profundo tomar conta de mim. A adrenalina estava passando, deixando para trás um vazio. Estou, doutor. E agora? Agora, a segunda parte do plano entra em ação. Caio já está a caminho da imobiliária para oficializar com o Dr. Fernando a venda correta, em nome dele, com o pagamento sendo direcionado para a conta da fundação. E a senhora precisa de um lugar seguro para ficar. Não é prudente voltar para a sua casa agora. Eu já sabia disso. Tinha combinado com Caio. Ele alugara um pequeno apartamento para mim no centro da cidade, usando parte de suas economias. Seria meu refúgio temporário. Enquanto o Dr. Arantes me levava para o meu novo abrigo, meu celular não parava de tocar. Eram números de parentes, primos, tias, sobrinhos. A notícia já havia se espalhado. Márcia, em seu desespero, estava ligando para toda a família, contando a sua versão da história, a da mãe ingrata e senil que foi manipulada pelo neto ambicioso para deserdar a única filha que cuidava dela. Quando finalmente cheguei ao apartamento, um lugar simples, mas limpo e arrumado, sentei-me no sofá e desabei, não de tristeza, mas de exaustão. A guerra havia sido declarada. Caio chegou pouco depois. Seus olhos estavam vermelhos. A mãe me ligou, disse ele, a voz embargada. Ela me disse coisas horríveis, vó. Disse que eu não sou mais filho dela, que eu a traí, que eu sou um monstro. Ela me deserdou. Meu coração se partiu por ele. Oh, meu neto, me perdoe. Eu te coloquei no meio disso. Não, vó, não se desculpe, disse ele, sentando-se ao meu lado e segurando minha mão. Eu fiz uma escolha. Eu escolhi ficar do lado da justiça, do seu lado. A dor vai passar, a verdade vai aparecer. Mas a campanha de difamação de Márcia estava apenas começando. Nas redes sociais, ela postava mensagens veladas sobre ingratidão familiar e lobos em pele de cordeiro. Para os amigos e vizinhos, ela pintava um quadro de vítima, a filha dedicada que foi apunhalada pelas costas. O telefone do apartamento, cujo número apenas Caio e Dr. Arantes tinham, tocou. Era o meu irmão, que mora no interior. Melina, que história é essa que a Márcia está contando? É verdade que você deu a casa para o Caio e deixou sua filha na rua? Com paciência, eu contei a ele a minha versão. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Bem, se é assim, você fez o que tinha que fazer, ele disse por fim, mas seu tom era hesitante. Eu percebi que a batalha não seria fácil. A sociedade tende a acreditar na imagem da mãe idosa e desamparada e da filha cuidadora. A minha história, a da avó que se rebelou, era mais difícil de engolir. Os dias seguintes foram de reclusão. Eu não saía do apartamento. Caio me trazia comida e notícias. A venda da casa para o Dr. Fernando foi concluída. O dinheiro, uma quantia que eu nunca tinha visto na vida, foi depositado na conta da Fundação Casa da Vovó Melina. O primeiro objetivo havia sido alcançado, mas a vitória tinha um gosto amargo. Eu tinha a minha liberdade, o meu dinheiro, o meu projeto, mas estava isolada, sendo julgada por pessoas que não conheciam a verdade. E o mais doloroso, eu havia perdido minha filha, talvez para sempre. Numa noite, olhando pela janela do apartamento as luzes da cidade, eu me perguntei se tinha valido a pena. A dor da solidão e do conflito era imensa, mas então eu me lembrava da humilhação, do controle, da sensação de estar sendo apagada. E eu sabia, no fundo da minha alma, que sim, tinha valido a pena. A liberdade tem um preço, e eu estava disposta a pagá-lo. Eu só não sabia que o preço ainda iria aumentar. A reclusão no pequeno apartamento foi um período de limbo. Por um lado, eu estava livre do controle de Márcia. Podia comer o que quisesse,
assistir ao que quisesse na televisão, dormir e acordar na hora que bem entendesse. Era uma liberdade estranha, quase assustadora, depois de tanto tempo sendo monitorada. Por outro lado, a solidão era uma companheira constante, e as notícias do mundo exterior, trazidas por Caio, eram quase sempre perturbadoras. Márcia, percebendo que a campanha de difamação familiar não estava surtindo o efeito desejado, decidiu escalar o conflito. Ela e Ricardo entraram com uma ação judicial para anular a doação da casa. A alegação era a que já esperávamos: incapacidade civil por senilidade da minha parte e dolo e coação por parte de Caio. Eles estão pedindo uma avaliação psiquiátrica judicial, vó, Caio me informou, o rosto pálido de preocupação. E estão tentando bloquear os bens da fundação. A ideia de ter que provar a minha sanidade para um estranho, de ser submetida a testes e perguntas como uma criança, me encheu de pavor e indignação. Eles não vão conseguir, dona Melina, garantiu o Dr. Arantes por telefone. Nós temos os laudos dos médicos que a senhora consultou. Temos testemunhas. A verdade está do nosso lado. Mas será um processo desgastante. E foi. As semanas se arrastaram, cheias de burocracia, petições e linguagem jurídica. Márcia não me procurou diretamente, mas sua presença era sentida em cada notificação oficial que chegava. Foi nesse período de incerteza que algo inesperado aconteceu. Dona Elvira, minha antiga vizinha, conseguiu meu número de telefone com um parente distante e me ligou. Melina, sou eu, Elvira. Fiquei sabendo das coisas. Só quero que saiba que eu estou do seu lado. Eu vi como eles te tratavam. Eu ouvi as grosserias. Você não está louca. Você foi corajosa. Aquelas palavras simples, vindas de alguém que testemunhou meu sofrimento silencioso, foram como um bálsamo para a minha alma ferida. E tem mais uma coisa, Melina, continuou ela. A história se espalhou pelo bairro, e não é só a sua. Outras mulheres, outras mães, estão começando a falar. A dona Cecília, da padaria, o filho também tomou o cartão dela. A dona Irene, viúva do seu Joaquim, a nora quer colocar ela num asilo para alugar a casa. Sua história deu coragem para elas. Desliguei o telefone com os olhos cheios de lágrimas, mas desta vez, de um tipo diferente de emoção. Eu não estava sozinha. Minha luta não era apenas minha. Havia outras carmelinas por aí sofrendo em silêncio. E sem querer, eu havia me tornado uma voz para elas. Aquela ligação mudou tudo. A fundação deixou de ser apenas um projeto de vingança ou de autoproteção. Tornou-se uma missão. Com a ajuda de Caio e Dr. Arantes, começamos a procurar um imóvel para ser a sede da casa da vovó Melina. Encontramos um casarão antigo, um pouco maltratado, mas grande e com um quintal enorme, num bairro tranquilo de Caruaru. O dinheiro da venda da minha casinha azul era suficiente para comprá-lo, e ainda sobrava para a reforma e para os custos iniciais. Enquanto os advogados de Márcia tentavam provar que eu era incapaz, eu estava ocupada assinando contratos, aprovando plantas de reforma e escolhendo cores para as paredes. A ação, a sensação de construir algo novo, me deu uma força que eu não sabia que tinha. A audiência de conciliação foi marcada. Seria a primeira vez que eu ficaria cara a cara com Márcia desde o dia do cartório. Eu estava apavorada. No dia, vesti o meu melhor vestido, o mesmo de chita azul do batizado. Era um ato simbólico. A mulher que foi humilhada com aquele vestido agora estava ali para lutar por sua dignidade. Márcia e Ricardo estavam do outro lado da sala, com um advogado engravatado. Ela não olhou para mim. Manteve os olhos fixos à frente, o rosto uma máscara de frieza. Ricardo parecia desconfortável, mexendo no celular sem parar. O juiz, um homem de aparência severa, tentou propor um acordo. As partes não gostariam de reconsiderar? Trata-se de uma questão familiar. O advogado de Márcia falou por ela. Minha cliente foi lesada, Excelência. A mãe, em sua fragilidade, foi induzida a doar seu único bem, deixando a si mesma e a sua única herdeira desamparadas. Dr. Narantes, então, pediu a palavra. Com calma, ele apresentou nossa defesa. Falou da humilhação pública, do controle financeiro, do plano de me colocar num asilo. E então, ele apresentou o projeto da fundação. Excelência, Dona Carmelina não ficou desamparada. Pelo contrário. Ela usou o patrimônio que construiu com uma vida de trabalho para criar um amparo não só para si mesma, mas para dezenas de outras mulheres na mesma situação. A casa da vovó Melina não é um ato de loucura,
mas de imensa lucidez e generosidade. Ele entregou ao juiz a pasta com os documentos de constituição da fundação, o projeto da reforma, as fotos do novo imóvel. O juiz folheou os papéis, a expressão mudando de severidade para interesse. Ele ergueu os olhos e, pela primeira vez, olhou diretamente para mim. Dona Carmelina, a senhora gostaria de dizer alguma coisa? Todo o meu medo desapareceu. Olhei para Márcia. Ela finalmente me encarou, os olhos cheios de ódio. Sim, excelência. Comecei, a voz firme. Eu gostaria de dizer que amei a minha filha a vida inteira. Sacrifiquei tudo por ela. Mas em algum momento, ela se esqueceu de que eu era a mãe dela e passou a me ver como um problema, um fardo. Nenhuma mãe deveria ser chamada de peso morto pela própria filha. Nenhuma mãe deveria ter sua dignidade roubada em nome do cuidado. O que eu fiz para me salvar. E para que outras mães, outras avós, saibam que elas têm valor, que elas não são descartáveis e que nunca é tarde para recomeçar. Um silêncio pesado preencheu a sala. O juiz olhou de mim para Márcia. A máscara dela havia rachado. Vi um brilho de vergonha em seus olhos, antes que a raiva tomasse conta novamente. O juiz encerrou a sessão, dizendo que analisaria o caso. Mas eu senti que algo havia mudado. A narrativa não era mais a deles. A minha verdade finalmente havia sido dita. E ela era poderosa. A decisão do juiz demorou algumas semanas. Semanas de uma ansiedade que me corroía às noites. Mas quando veio foi uma vitória completa. Ele não apenas julgou a ação de Márcia improcedente, como também fez questão de citar, em sua sentença, a importância da autonomia do idoso e elogiou a iniciativa da fundação. O bloqueio dos bens foi imediatamente suspenso. Estávamos livres para continuar. A notícia caiu como uma bomba na vida de Márcia e Ricardo. A derrota judicial não foi apenas uma perda financeira, foi uma humilhação pública. Caruaru é uma cidade onde as notícias correm rápido, e a história da vingança da avó Melina, como alguns começaram a chamar, se espalhou como fogo em palha seca. Dona Elvira me contava as coisas. Márcia, que sempre prezou tanto pela sua imagem social, agora evitava sair de casa. Quando ia ao supermercado, sentia os olhares, ouvia os cochichos nos corredores. As amigas que antes a bajulavam, agora a tratavam com uma frieza distante. Ninguém queria se associar à filha que tentou interditar a própria mãe para ficar com seu dinheiro. Ricardo também sentiu o impacto. No seu trabalho, o clima ficou pesado. Colegas o evitavam. A história de abuso financeiro de idoso manchou sua reputação de homem de negócios sério e bem-sucedido. O castelo de aparências que eles construíram com tanto esmero estava desmoronando, tijolo por tijolo. As brigas entre eles, segundo os vizinhos, tornaram-se constantes e barulhentas. Ricardo culpava Márcia pela humilhação. Márcia culpava Ricardo por tê-la incentivado. A ganância que os uniu agora era o veneno que os separava. Eu não sentia alegria ao saber disso. Havia uma tristeza profunda em mim. Eu não queria a ruína dela. Eu queria que ela entendesse. Queria que ela se arrependesse. Mas o arrependimento parecia ser uma emoção que ela era incapaz de sentir. O que ela sentia era raiva pela derrota, vergonha pela exposição. Um dia, recebi uma carta. A caligrafia era de Márcia. Meu coração disparou. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Não era um pedido de desculpas. Era uma torrente de acusações e autopiedade. Ela me culpava por destruir a vida dela, por envergonhar a família, por tê-la transformado numa pária social. A carta terminava com uma frase que me gelou a alma. Para mim, você morreu no dia em que assinou aquele papel. Li e reli aquelas palavras, sentindo a dor de cada letra. Aquela era a sua escolha final. Ela preferia me ver como morta a admitir seus próprios erros. Dobrei a carta e aguardei. Era o ponto final. O luto pela filha que eu perdi, que já vinha sentindo há tanto tempo, se completou naquele momento. A partir daquele dia, decidi focar toda a minha energia naquilo que realmente importava. A casa da vovó Melina. A reforma do casarão estava a todo vapor. Caio e eu passávamos os dias lá, supervisionando os operários, escolhendo móveis, planejando cada detalhe. A comunidade, que agora conhecia a história, abraçou o projeto. Recebemos doações de todos os tipos: móveis, eletrodomésticos, roupas de cama, alimentos.
A padaria da Dona Cecília se ofereceu para fornecer o pão de graça. O dono de uma loja de materiais de construção doou toda a tinta. Pessoas que eu nem conhecia paravam na rua para me dar os parabéns, para me oferecer ajuda. Senti, pela primeira vez, que pertencia a algo maior do que a minha pequena família desfeita. Eu estava construindo uma nova família. Uma família baseada não em laços de sangue, mas em laços de solidariedade e respeito. O contraste entre a minha vida e a de Márcia era gritante. Enquanto eu estava cercada de apoio e propósito, construindo algo positivo a partir da dor, ela se afundava no isolamento e na amargura, presa na ruína de sua própria ganância. Eu percebi então que a minha maior vingança não foi o plano, o cartório, a derrota judicial. A minha maior vingança foi a minha felicidade. Foi a minha capacidade de transformar o desprezo que recebi em acolhimento para outras. Foi provar, para mim mesma e para o mundo, que eu não era um peso morto. Eu era um pilar, e estava pronta para sustentar muitas outras mulheres que, como eu, se recusavam a serem derrubadas. O dia da inauguração da casa da vovó Melina foi um dos mais felizes da minha vida. O casarão, antes sombrio e abandonado, estava transformado. As paredes pintadas em tons pastéis, as janelas amplas deixando a luz do sol entrar, os móveis simples, mas confortáveis, doados pela comunidade. No quintal, onde antes só havia mato, agora tínhamos uma horta viçosa e um jardim cheio de flores coloridas. O cheiro não era mais de mofo, mas de tinta fresca, bolo de fubá assando no forno e esperança. Caio organizou uma pequena cerimônia. Vieram os vizinhos, os comerciantes que nos ajudaram, Dona Elvira, Dona Cecília, Dr. Arantes, e até o prefeito da cidade, que fez questão de me cumprimentar. Eu estava usando um vestido novo, florido, que eu mesma costurei. Quando Caio me passou o microfone para eu dizer algumas palavras, minhas pernas tremeram. Olhei para todos aqueles rostos sorrindo para mim e me senti abraçada. Eu não preparei um discurso. Comecei, a voz um pouco embargada. Eu só quero dizer obrigada. Obrigada a cada um que ajudou a transformar um sonho, que nasceu da dor, em realidade. Esta casa não é minha, é nossa. É um lugar para a gente lembrar que a idade pode nos trazer rugas e dores, mas não pode nos tirar a dignidade. É um lugar para a gente rir, chorar, contar história, jogar dominó e principalmente cuidar umas das outras. As portas da casa da vovó Melina estão abertas. Os aplausos foram calorosos e demorados. Naquele momento, eu não era mais a vítima, a velhinha humilhada. Eu era a Dona Melina, a fundadora, a matriarca de uma nova e imensa família. As primeiras moradoras começaram a chegar na semana seguinte. A primeira foi Dona Irene, a viúva do seu Joaquim, cuja nora queria alugar sua casa. Ela chegou com uma pequena mala e os olhos cheios de medo. Eu a recebi com um abraço. Seja bem-vinda ao seu novo lar, Irene. Depois veio Dona Lúcia, uma professora aposentada que os filhos, que moravam em outra cidade, haviam deixado numa clínica barata e nunca mais visitaram. Ela era calada e triste, mas aos poucos, com as nossas conversas e o carinho das outras, um brilho começou a voltar aos seus olhos. Cada mulher que chegava trazia consigo uma história de abandono e invisibilidade. Eram histórias parecidas com a minha, cheias de filhos ingratos, de solidão, de se sentirem um fardo. Na casa da vovó Melina, essas histórias eram ouvidas com respeito. O compartilhamento da dor nos unia, nos fortalecia. A rotina da casa era simples e cheia de vida. Pela manhã, cuidávamos da horta e do jardim. À tarde, tínhamos aulas de artesanato, bordado, pintura. Eu ensinava as que não sabiam a costurar. À noite, nos reuníamos na sala para ver novela, jogar cartas ou simplesmente conversar. O som de risadas ecoava pelos corredores do casarão. Eu não era a diretora do lugar. Eu era uma delas. Tinha meu próprio quarto, simples como o de todas, e ajudava nas tarefas diárias. Cozinhava, lavava a louça, varria o quintal. Mas eu também era a conselheira, a ouvinte, a vovó Melina, de todas elas. Caio era uma presença constante. Ele vinha todos os dias depois da faculdade. Sentava-se com as vovós, como ele as chamava, ouvia suas histórias, ajudava a consertar uma torneira que pingava, trazia notícias do mundo lá fora. Ele era o neto de todas nós. Aos poucos, a casa da vovó Melina se tornou conhecida na cidade e na região. Recebíamos visitas de grupos de escolas,
de voluntários. A imprensa local fez uma matéria sobre nós. A história da avó que transformou a própria dor em um abrigo para outras comoveu muita gente. Eu havia encontrado o meu propósito. A dor da ruptura com Márcia ainda existia. Era uma cicatriz que sempre estaria ali, mas ela não me definia mais. O que me definia agora era o sorriso de Dona Irene ao colher o primeiro tomate da nossa horta, a gargalhada de Dona Lúcia ao ganhar uma partida de dominó, a sensação de comunidade, de pertencimento, que preenchia cada canto daquela casa. Eu perdi a minha casa azul, o lar das minhas memórias, mas ganhei um lar muito maior, um lar cheio de vida, de novas histórias sendo escritas a cada dia. Eu perdi uma filha, mas ganhei dezenas de irmãs, e descobri que uma família não é feita apenas de sangue, é feita de amor, de respeito e de cuidado. E isso na casa da vovó Melina, nós tínhamos de sobra. Os anos foram passando como as estações no nosso jardim. A primavera trazia as flores, o verão amadurecia os frutos da horta, o outono cobria o chão de folhas secas, e o inverno, mesmo no agreste, pedia um chá quente e conversas mais longas na sala. A vida na casa da vovó Melina se assentou numa rotina de afeto e colaboração que era o melhor remédio para as feridas da alma. Éramos 12 vovós residentes, 12 mulheres com passados diferentes, mas com presentes entrelaçados. Havia a Dona Zuleide, que era uma cozinheira de mão cheia e comandava a cozinha com a autoridade de um general e o coração de uma mãe. Havia a Dona Glória, que tinha sido professora de música e com um teclado velho que ganhamos de doação, organizava saraus que nos enchiam de alegria e nostalgia. Cada uma contribuía com o que sabia, com o que podia. Meu papel era o de tecelã. Não só de tecidos e linhas, mas de relações. Eu ouvia mais do que falava. Sentava-me com uma que estava mais triste. Ajudava a resolver uma pequena desavença entre outras duas. Celebrava cada pequena conquista, como um bordado terminado ou uma receita nova que dava certo. Eu era o fio que ajudava a unir todos os retalhos, transformando nossas vidas individuais numa grande e colorida colcha de afeto. Caio se formou em direito com louvor. Ele se tornou um advogado especializado em direitos dos idosos. Usava seu conhecimento para ajudar outras famílias a não passarem pelo que nós passamos. Ele continuou sendo o presidente do conselho da fundação, nosso pilar, nosso anjo da guarda. Ele se casou com uma moça doce, uma médica chamada Helena, que também se tornou voluntária na casa, cuidando da nossa saúde com um carinho que ia além da profissão. Quando minha bisneta, a pequena Sofia, a mesma do batizado que deu início a tudo, completou 7 anos, Caio e Helena a trouxeram para a festa de São João que organizamos na casa. Ela correu pelo quintal, dançou quadrilha com as vovós, comeu canjica e bolo de milho. Seus olhos brilhavam de felicidade. Vê-la ali, no meio daquela alegria que eu ajudei a construir, foi como fechar um ciclo. A dor daquele dia fatídico foi finalmente substituída pela pura e simples alegria do presente. Nós também enfrentamos tristezas. Vimos algumas de nossas companheiras partirem. A primeira foi Dona Irene. Ela adoeceu de repente e se foi em paz, durante o sono. Nós cuidamos dela até o último momento. Fizemos um velório bonito no nosso jardim, debaixo do ipê amarelo. Cantamos as músicas que ela gostava. Contamos histórias sobre ela. Não havia filhos ou noras ali. Havia apenas nós, sua verdadeira família. Naquele dia, choramos juntas, mas também celebramos a vida dela e a paz que ela encontrou conosco em seus últimos anos. Esses momentos de perda nos uniam ainda mais, reforçavam o nosso pacto de cuidar umas das outras, até o fim. A casa da vovó Melina não era apenas um abrigo para a vida, mas também um lugar de passagem digna para a morte. Quanto a Márcia, as notícias que eu tinha eram raras e vinham por terceiros. Soube que ela e Ricardo se separaram. Ele se mudou para outra cidade. Ela vendeu o apartamento grande onde moravam e se mudou para um menor. Continuava trabalhando, mas vivia uma vida reclusa, amarga. Nunca mais tentou entrar em contato. Eu, às vezes, em minhas orações, pedia a Deus que lhe desse paz. O ódio, a raiva, tudo isso havia se dissipado em mim, dando lugar a uma espécie de pena triste. Ela tinha feito suas escolhas e agora colhia os frutos amargos delas. Eu não era mais a mulher assombrada pelo passado. Eu era a vovó Melina, cercada de amigas, com um propósito que me fazia levantar da cama todas as manhãs com um sorriso. Eu tinha encontrado a minha paz não ao esquecer o que aconteceu, mas ao transformar a dor em algo belo e duradouro.
A minha pequena vingança silenciosa havia florescido e se tornado um jardim. E nesse jardim, muitas vidas, inclusive a minha, puderam florescer novamente. Numa tarde quente de final de ano, eu estava sentada na varanda da frente da casa, debulhando feijão verde numa bacia de alumínio. O sol da tarde filtrava-se pelas folhas da mangueira, desenhando manchas de luz no chão. O som das minhas companheiras conversando na sala, o cheiro do café sendo coado pela dona Zuleide, eram a sinfonia da minha paz. Um carro que eu não conhecia parou em frente ao portão. Dele desceu uma mulher. Ela hesitou por um momento na calçada, olhando para a placa que dizia Fundação Casa da Vovó Melina. Mesmo à distância, mesmo com os anos tendo passado e marcado seu rosto com linhas de cansaço e amargura, eu a reconheci. Era Márcia. Meu coração deu um salto. A bacia de feijão quase caiu do meu colo. Minhas mãos de repente ficaram frias e úmidas. Tantos anos sem nos vermos, sem uma única palavra. O que ela queria ali? Ela abriu o portãozinho e caminhou lentamente pela pequena trilha de pedras que levava à varanda. Estava mais magra, os cabelos tingidos ocultando mal os fios brancos. As roupas, antes vistosas e de marca, agora eram simples, quase sem cor. Não havia joias, não havia maquiagem forte. Em seus olhos, não vi o ódio de antes, mas um vazio profundo, uma exaustão de quem lutou e perdeu muitas batalhas. Eu continuei sentada, sem conseguir me mover, apenas a observei se aproximar. Ela parou no pé da escada da varanda. Não subiu. Ficou ali, me olhando, como se procurasse as palavras. Mãe, disse ela, e a palavra soou enferrujada, como uma engrenagem que não era usada há muito tempo. Eu não respondi. Apenas a encarei, esperando. Eu soube que a senhora construiu este lugar, disse ela, a voz baixa, quase inaudível. Ficou famoso na cidade. Eu assenti, lentamente. É bonito, disse ela, olhando ao redor. Parece tranquilo. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós, preenchido apenas pelo zumbido de uma abelha nas flores próximas. Eu não vim pedir nada, continuou ela, apressada, como se lesse minha desconfiança. Eu sei que não tenho esse direito. Eu precisava ver, precisava entender. Eu coloquei a bacia de feijão no chão e juntei minhas mãos no colo. Entender o quê, Márcia? Ela engoliu em seco. Tudo. Entender como a senhora conseguiu. Eu perdi tudo. Ricardo foi embora. Perdi os amigos. Perdi o respeito. Eu perdi meu filho. Caio mal fala comigo. E eu sei que a culpa é minha. Foi a primeira vez que a ouvi admitir a culpa. Aquelas palavras que eu esperei por tanto tempo não me trouxeram a satisfação que eu imaginei. Trouxeram apenas uma tristeza imensa por todo o tempo e amor que havíamos desperdiçado. Eu era tão obcecada em ter mais, em parecer mais. Ela continuou, os olhos marejados. Eu achei que o dinheiro, a casa, o status, que isso era segurança, que isso era felicidade. E eu passei por cima de tudo, de todos. Passei por cima da senhora, para conseguir isso. E agora eu não tenho nada. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela. Ela não a enxugou. Eu a olhei. A minha filha, a mulher que me causou a maior dor da minha vida. E não vi um monstro. Vi uma pessoa quebrada, perdida, colhendo os frutos de um caminho errado. O fogo da minha raiva, há muito tempo, havia se extinguido, deixando apenas as cinzas da compaixão. Você não tem nada porque procurou nos lugares errados, Márcia. Eu disse, a voz suave. A felicidade, a gente não compra. A gente constrói, com carinho, com respeito, com verdade. Ela me olhou, a surpresa em seu rosto. Talvez esperasse recriminação. Eu te avisei. Eu posso entrar para conhecer? Perguntou ela, hesitante. Eu pensei por um instante. Pensei nas minhas companheiras lá dentro, na paz que construímos. Trazê-la para dentro do nosso santuário parecia uma violação. Mas então, olhei para a mulher derrotada à minha frente e vi um reflexo do que eu poderia ter me tornado se tivesse deixado a amargura me consumir. Hoje não, Márcia, respondi, com uma gentileza firme. Este lugar foi construído para curar feridas, e as nossas ainda estão muito abertas. Talvez um dia, mas não hoje. Ela assentiu, como se esperasse aquela resposta. Parecia aliviada por não ter que enfrentar mais nada naquele dia. Tudo bem, eu entendo, disse ela. Virou-se para ir embora, mas parou. Mãe,
Me perdoa. O pedido flutuou no ar, frágil e tardio. O perdão é uma coisa complicada, minha filha, eu disse, com toda a honestidade do meu coração. Eu não sinto mais raiva de você. Eu te desejo paz. Mas perdoar é esquecer. E eu não posso esquecer o que você me fez, porque foi o que me transformou na mulher que sou hoje. O que eu posso te dizer é que eu te liberto, e me liberto também. Vá em paz, Márcia. Ela me olhou por um último e longo momento. Havia dor, havia arrependimento, mas talvez houvesse também um pingo de compreensão em seus olhos. Ela se virou e foi embora, sem olhar para trás. Eu a observei até o carro desaparecer na esquina, e pela primeira vez em muitos anos, eu chorei por ela. Não pela filha que me feriu, mas pela filha que poderia ter sido. E quando as lágrimas secaram, senti um alívio profundo, como se o último fantasma do meu passado tivesse finalmente encontrado o seu descanso. A vida, como o rio que corre para o mar, seguiu seu curso. A visita de Márcia não mudou a rotina da casa, mas mudou algo dentro de mim. Foi o fechamento do último capítulo de um livro antigo e doloroso, me deixando livre para escrever as páginas finais da minha própria história com a tinta da serenidade. Hoje, sentada nesta mesma varanda, com o sol da manhã esquentando meus ossos velhos, eu olho para o jardim que ajudei a cultivar e vejo um reflexo da minha própria jornada. Vi sementes de dor brotarem e se transformarem em flores de esperança. Vi a terra seca do abandono ser irrigada pelo afeto e se tornar um solo fértil para novas amizades. A casa da vovó Melina prosperou, tornou-se um modelo, uma referência. Recebemos ajuda da prefeitura, de empresas locais. Conseguimos ampliar e hoje abrigamos 20 mulheres, 20 histórias de resiliência, 20 rainhas em seus próprios reinos. Caio e Helena me deram outra bisneta, a quem chamaram de Carmelina, em minha homenagem. Vê-la engatinhando no tapete da nossa sala, cercada por um batalhão de avós postiças que a cobrem de mimos e carinhos, é a prova de que o amor sempre encontra um jeito de florescer, mesmo depois do inverno mais rigoroso. Eu não sou mais a mulher que fui. A humilhação que sofri no batizado de Sofia me quebrou, sim, mas foi nessa quebra que a luz pôde entrar. Descobri uma força que eu não conhecia, uma voz que eu não sabia que tinha. Descobri que nunca é tarde para reivindicar a própria vida, para dizer basta. A história da vingança da avó Melina se tornou uma espécie de lenda urbana em Caruaru, mas o que poucos sabem é que o que me moveu no final não foi a vingança, foi o amor próprio que eu tive que reaprender a sentir, o amor pelas minhas companheiras de jornada, o amor por um futuro onde nenhuma outra mulher precise passar pelo que eu passei. Eu fui humilhada em público, mas renasci na força da comunidade. Tentei ser silenciada, mas minha história acabou dando voz a tantas outras. O que ninguém imaginava é que a vovó Peso Morto seria a semente de um jardim tão cheio de vida. E essa, meus amigos, é a minha verdade. Agora, enquanto eu volto para a minha bacia de feijão e para as conversas animadas das minhas amigas, deixo um convite para você. Histórias como a minha acontecem todos os dias, em silêncio, atrás de portas fechadas. Se a jornada da vovó Melina tocou o seu coração de alguma forma, ajude a nossa voz a chegar mais longe. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para que mais pessoas conheçam essa história e comente o que você sentiu. Cada interação é um tijolo a mais na construção de um mundo com mais respeito e dignidade para todos nós, os que já vivemos tanto. Um cheiro no coração de cada um de vocês. E até a próxima.